Olá, trevosos e trevosas, seres das trevas! Aqui é Daniel Pires em mais um episódio do LendaCast, o seu podcast de horror para ouvir antes de dormir. E esse, até alguma coisa apitou aqui. Esse é o primeiro LendaCast de 2024. Feliz ano novo para você, muita prosperidade. E a gente começa 2024 com o universo paralelo que eu amo, tu amas, nós amamos. Sete Além é o nosso tema de hoje. O meu convidado que tá aqui, eu já tô, emocionado por estarmos em 2024 entrando em Sete Além com ele, Luciano Milici. Valeu, Luciano. E aí, obrigado, Daniel, muito obrigado pelo convite. Feliz ano novo pra você. Feliz ano novo. Também Feliz ano novo pra todo mundo de preto, sempre, porque nós trouxemos o horror de volta. A gente trouxe. Sete Além no nosso coração. Boa madrugada, cidadãs e cidadãos de Sete Além. A gente sempre fala, eu sempre pergunto pra vocês, porque em Sete Além você fala sempre isso, né? Boa madrugada, habitantes de Sete Além. Sempre. E na madrugada de Sete Além sempre tem trevas, né? E sempre é madrugada em Sete Além. Mas é uma treva boa, né? Acredito que sim, é um horror gostoso. É um horror gostoso. Tem muita gente que me segue, Luciano, e à primeira vista não conhece o trabalho. Talvez possa acontecer isso com você também. Mas não conhece o trabalho, pensa que a gente é do mal, né? Que a gente somos pessoas ruins, que gostamos de coisas. Não, gente. Quando a gente fala de terror, fala de trevas, é aquela treva gostosa, lúdica. Aquele medo de... Sabe aquele medo de andar em montanha-russa, sabe? Que você quer andar, mas não quer. É um medo bom de se sentir, né? Que não vai nos fazer mal, né? Exatamente. É o amor pelo horror. E engraçado que eu até vi um documentário esses dias, não me lembro o nome, de um pessoal numa cidade dos Estados Unidos que os jovens se vestiam de preto, com essa imagem mais agressiva, porém eles faziam muita caridade, faziam doações. Sim. E o povo da cidade, que era todo bonitinho, vestido ali, com placas dizendo Deus odeia vocês, vou botar fogo aqui. Então, quem é que é ruim, quem é que é bom ali? É verdade. Qual que é o contexto de bondade e maldade, né? E a gente vê nos filmes de terror, já começando o podcast, que, por exemplo, você já assistiu Midsommar? Sim, claro. Você viu como que eles se vestem, né? Nossa. Todos de branco. Flores, tudo colorido. É claro que isso é uma linguagem que o diretor, o Ari Aster, ele escolheu ali pra fazer Midsommar, né? Pra contrastar com o que a gente conhece de terror. Porque tudo que a gente vê de preto, né? A cor preta, o vermelho, o vinho, que lembra, né? Que são cores fortes ali. Isso foi sempre muito jogado ali, remete ao terror, né? Ao que é sombrio, né? O livro das sombras, as sombras e tal. E aí agora a gente já tá começando a entender que muitas vezes aqueles que usam branco, aqueles que são mais, oi, tudo bem? São os que mais... Cuidado. É o pânico satânico, né? Que começou na década de 70, 60, aquela coisa de bebê de Rosemary, seitas. O povo acabou internalizando essa coisa de, vestir o preto ali, talvez a pessoa vai ser... sei lá, cometer algum crime. Não. E às vezes eu vejo a galera também que... Eu sempre via isso, né? Tipo, a galera roqueira, que veste preto, que é cheio de tatuagem, que é uma galera... Você fala, cara, essa galera, eles são muito do mal. E não, é uma galera super do bem, que adora gatinhos. Eu tenho dois amigos, a Roy e o Cris, que moram em São José dos Campos. E eles são, assim, todos tatuados, todos de preto, com umas correntonas e tal. Aí sai na rua, vê um cachorrinho ali, coloca comida pro cachorrinho de rua, se preocupa com as pessoas e tal. Então, quer dizer, a bondade e a maldade não está impressa no que a gente veste. De jeito nenhum. A aparência não diz nada. Não diz nada. E falar em vestir, Luciano, tem novidade começando aqui em 2024. Já trouxe muita coisa boa. E você acredita que o LendaCast fechou a sua primeira parceria? Uau! Acredita? Que bom, parabéns. Inclusive tem presentinho pra você. Opa, gostei, já ganhando no começo do ano. Pois é, gente, o LendaCast, estou muito feliz, porque o LendaCast tem o seu primeiro patrocinador oficial, o seu primeiro parceiro ali, que é a Insider, né? Que é uma marca de roupa maravilhosa, que inclusive... Deixa eu te dar o presente, já deixa eu entregar pra você. Muito obrigado. Eu não sei o que é, porque essa peça de roupa que eu tô usando aqui é da Insider, né? Que é uma chamada Tech T-shirt.
que é? Você já vai abrir, né? Abre aí pra gente ver. Eu não aguento, desculpa. Pode abrir, não, mas eu ia pedir pra você abrir mesmo. Eu sou muito fã da Insider, então... Você conhece a Insider? Ah, sim, conheço. E agora eu tô muito feliz que vocês estão aí. Tamo junto na parceria. Ó, bonitona a camiseta da Insider. É uma tech t-shirt que eles chamam. E esse tecido, Luciano, ele é um tecido anti-odor. Você não precisa passar. Acho que ninguém... Será que o pessoal passa roupa hoje em dia? Eu passei pra vir aqui hoje, eu passo. Você passa a roupa. Então, ó, essa daí, que é uma tech t-shirt da Insider, você não precisa passar ela. Então, por exemplo, ela... Não é que ela não amassa. Você vê que tem umas marquinhas aí. Você fala, nossa, eu vou vestir essa roupa, ela tá um pouco amassada. Claro, roupa amassa normalmente. Mas você não precisa passar ela. Com o calor do seu corpo, se você vestir ela, ela já desamassa. Tanto que essa minha que eu tô usando é essa tech t-shirt da Insider. E ela, tá vendo? Não tem marca nenhuma de amassado. Por quê? Eu tirei ela, também chegou pra mim um kit desse. Na hora que eu tirei, eu falei, nossa, tem umas marquinhas. Aí eu falei, vamos ver se não amassa mesmo. Coloquei. E aí, ó, não passei, juro pra vocês, não passei. Não precisei passar com nada. E ela desamassa com o calor do nosso corpo. E tem a questão do odor, né? Ela é anti-odor também, né? Então, quer dizer, a gente vai suar normalmente, a gente vai transpirar na roupa, só que ela não vai deixar aquele odor do suor, né, sair, exalar. Então, ela dá uma segurada. Nossa, aí. Adorei. E ela não desbota com a lavagem. Então, nossa, muito depois obrigado. No próximo que você vier, eu quero que você venha. Você vem com ela? Com certeza. Inclusive, se você usar o meu cupom, sim, eu tenho o cupom agora. Se você usar o meu cupom LENDA12, que vai aparecer aí na sua tela, você vai ganhar 12% de desconto em qualquer item que você comprar lá no site da Insider. Inclusive, durante todo esse episódio do LendaCast, vai aparecer na sua tela, em alguns momentos, um QR Code que você vai e fotografa para você ir direto, já com desconto, para o site da Insider, escolher a sua peça de roupa e comprar com 12% de desconto. Aqui na descrição desse vídeo do LendaCast, desse episódio, tem o link para você clicar e ganhar desconto também. Ou seja, fotografando o QR Code ou clicando no link que está na descrição, você vai comprar qualquer peça da Insider com 12% de desconto, usando o seu cupom LENDA12. Então, ó, bora conhecer essa marca maravilhosa Insider, que agora eu já tenho muito carinho, porque é a minha primeira, gente, é a minha primeira patrocinadora, a minha primeira parceira aqui no LendaCast. Insider é a marca de roupas feita com tecnologia no tecido que tá todo mundo usando, inclusive você. E eu também, né? Tô aqui com ela. Assim, tem que me chamar mais vezes. Por mim e pelo público de Sete Além, eu já teria um quadro fixo contigo aqui, não sei. Então, a gente tá falando, o Luciano tá falando isso porque ele é bem espertinho, porque a gente conversou isso nos bastidores. Eu convidei o Luciano pra gente fazer um quadro fixo aqui no LendaCast. Então, ó, você aceita, Luciano, fazer um quadro fixo aqui no LendaCast? Não, eu ia falar pra ele, me pede assim de joelho, tá? Formaliza. Mas eu aceito e, ó, muito obrigado, Insider, pelo presente. Gostou? E aceito o quadro. Com certeza, tamo junto. Boa! Então, ó, a gente tava conversando, a gente vai configurar melhor aí como que pode ser esse quadro aqui dentro do LendaCast. Porque é o que eu te falei, Luciano, se você quiser colocar Vou pôr aqui embaixo. O presente aí embaixo. Mas é o que eu te falei, Luciano, a galera, eu falo público que me segue, que te segue também, ama Sete Além. Sim. E eu tenho umas coisas pra te contar. Já me pararam na balada. Tô lá eu com os meus boys, dando uns beijinhos, né, amiga? A gente precisa viver também. Tô lá com o boy, eu lembro que semana passada eu tava com o boy, e é verdade isso. A gente ficou lá na balada e tal, ele falou, cara, eu sigo você. Eu falei, obrigado e tal. E Sete Além? Aí eu falo, Sete Além é um universo paralelo. É verdade? A primeira, assim, essa é uma pergunta unânime que as pessoas me falam. É verdade? Existe mesmo Sete Além? Teve um cara uma vez, juro pra você, parou na sauna, eu lá, naked, com a toalhinha, né, que a gente vai e tal. O cara falou, Dan, eu te sigo. Ai, Dan, eu adoro quando você faz quadro de Sete Além, mas eu não assisto à noite, porque eu tenho medo de entrar em Sete Além enquanto eu durmo. E eu falei, sério e tal? Então, essa pergunta é uma pergunta muito unânime que as pessoas me fazem, e eu faço pra você. Sete Além existe, Daniel? Sete Além não existe? E eu pergunto pra você, Luciano, como que a gente explicar esse conceito de existência ou não de Sete Além para as pessoas? Como você explicaria, por exemplo?
Então, teria que ter um podcast só de Só filosofia, com um monte de filósofo e não iam responder, não iam conseguir. Fazer uma como é que a gente fala? Uma roda, não é Roda Viva que fala, Roda Viva é o programa lá. Fazer um debate em círculo pra gente tentar discutir o que é existir ou não existir. Ó, grosso modo mesmo, eu acredito no meu relato, aquele do ônibus que eu já contei muitas vezes, e eu acredito em muitos relatos que eu recebo, em alguns eu não acredito tanto. Mas o que é existir efetivamente? Ah, tem prova científica? Eu não tenho, eu não sou cientista. Ah, mas algum governo tem provas de universo paralelo? Pode ser que tenha, não sei. Mas é como você sabe, você chegou a comentar comigo. Religiões, crenças em geral. Cara, assim, não é querendo polemizar nem nada, mas Deus e o diabo é isso. Você fala assim, crê em Deus, me prova. Tem uma foto dele? Tem um story que você gravou com ele, eu tô aqui com Deus? Você não tem. Ah, mas eu sinto. Então ótimo, se pra você isso basta como prova da existência de Deus, beleza. O diabo existe? Não sei, o Padre Quevedo, que era padre, falava que não existe. Isso não existe, não acredito. Só que muitas coisas ruins que acontecem no mundo podem ser ali atribuídas ao diabo. Então assim, eu sempre digo uma coisa, tudo existe se você acredita que aquilo existe. Ah, então Papai Noel... Um cara um dia comentou isso. Então se acreditar no Papai Noel, ele existe. Cara, se você pegar uma pessoa, vestir como Papai Noel, levar para as crianças vão acreditar que é o Papai Noel. O Homem-Aranha existe? Ele existe na vida real? Você já viu o Homem-Aranha aqui na Avenida Paulista pulando de prédio em prédio? Você nunca viu. Só que vai falar para quem gosta de Homem-Aranha que ele não existe. Então, Sete Além, para mim, para que eu vejo, e eu já vi... Eu tava na Horror Expo, um relato. Tava na Horror Expo, um cara todo tatuado, grandão de barba, chegou para mim. Daniel, eu já fui pra Sete Além. Falei, cara, eu quero ver essa história. Eu fui pra Sete Além, eu tava internado no hospital. E aí eu lembro que tava eu e minha esposa. E aí numa hora eu liguei a TV. É parecido com aquele relato que você falou da Billie Eilish, né? Uhum. Que o cara via um clipe da Billie Eilish. Aí ele falou que a esposa dele saía pra comer alguma coisa. Falava, eu vou ali comer na lanchonete. Vou comer alguma coisa, que ela passava a noite com ele. E volto aqui pro seu quarto. Ela falava que ela demorava horas e horas. E ele não dormia. E aquele ambiente mudava. As pessoas passavam em frente a um relato incrível. Inclusive eu queria saber se foi você que me parou na Horror Expo e me contou esse relato. Entre em contato comigo pelo direct para você contar depois. De repente nesse nosso quadro fixo a gente pode trazer relatos de seguidores. E aí, ele me contou esse relato, e aí, se você vai contar esse relato à torta direito para as outras pessoas, não, esse cara tava alucinando. Esse cara, sei lá. Pode estar também, só que para ele foi real. Sim, exato. A percepção, né? A percepção, a consciência, a crença. Quem somos nós para julgar? De repente o cara participou ali de alguma coisa que não é necessariamente Sete Além, mas universo paralelo ou uma experiência sobrenatural. A gente vai julgar ou criticar. Vai ficar, não, é mentira, me dá prova. Não tem como isso. Então encerra todos os podcasts e canais, porque agora só vamos falar de... Não, a gente tá aqui para brincar, especular. A gente se diverte com o horror, a gente sonha com o horror, a gente debate assuntos. Nossos avós acreditavam em lobisomens. Sim. Tem gente que acredita, tem gente que acredita viu. até hoje. Tem gente que viu. Entre outras crenças que existem no mundo inteiro, que as pessoas acreditam ou não. Então, Sete Além existe? O que você acredita? O meu filho, eu falo, filho, Deus te abençoe. Ele responde, pai, Big Bang te abençoe. Porque ele não acredita em Deus, entendi. Então, assim, pronto, tá ótimo. Vou começar a responder isso agora, Big Bang te abençoe. Mas sobre a existência de Deus, é uma coisa que eu já fiquei assim... De Deus, ou diabo, de todas as coisas. Porque eu sempre falo que os meus seguidores, eles se decepcionam um pouco comigo. Porque eu sou um cara mais cético na vida real, né? Na vida real que eu falo assim, fora do meu projeto, das redes sociais, eu sou um cara que... Eu não acredito em tudo que me falam. Eu preciso ali ver... Se uma pessoa chegar pra mim e falar, Daniel, fui pra Sete Além, igual esse cara chegou, eu não vou ficar duvidando dele. Eu falo, me conta seu relato. Eu quero apenas ouvir o relato. Eu não tô aqui pra desmistificar. Teve até um cara, né, que acho que o programa dele chama... O canal dele chama Desmistificando Noobs, alguma coisa assim. Que ele pegou Sete Além, não foi aquele cara que você me contou da faculdade? Foi. Ele pegou o tema Sete Além e fez tipo uma tese de mestrado pra desmistificar e pra ver se é verdade ou não Sete Além, não é? E ele não foi nem o primeiro. Existem outros que já fizeram isso, até de amigos nossos até.
que analisaram relatos com viés científico. Então eles falam, o Luciano contou o relato do ônibus e naquele dia ele deu exemplo de que o ônibus demorava 5 minutos para chegar na estação Vila Mariana. Pegando detalhes, no né? outro dia ele falou que era 3. São 3 ou 5 minutos? Aí eles foram na Vila Mariana, andaram Fizeram de o ônibus, trajeto? mediram e falaram, é 10 minutos, o Luciano mentiu. Falso. Carimbou, falso. né? Aí outra coisa, não, ele falou que o ônibus virava à direita. Então assim, foram se pegando. Inclusive, nesse vídeo especificamente, o rapaz já começa o vídeo falando uma mentira. Ele fala assim, Luciano diz que estudou na faculdade tal que não existia na Vila Mariana em tal ano. E eu provei pra ele que existe. Quando eu provei pra ele, foi a única vez que eu interagi com ele, eu não quis mais interagir. Muita gente fala, não, faz um vídeo de resposta. Imagina. Não vou fazer. A única vez que eu interagi com ele foi exatamente para falar isso. Falar, olha, meu amigo, a faculdade existia sim. Aí ele viu e falou, tá bom. Eu falei, você vai mudar seu vídeo? Ele, não. Vou pôr no primeiro comentário fixado aqui. Entendi. Tipo tá uma lá, errata, né? Tá lá uma errata no primeiro fixado, mas ainda não desmentindo o resto. Se eu quiser ir ponto a ponto para desmentir, eu desminto. Mas uma coisa é certa. Ou Sete Além existe, ou eu sou o maior gênio de marketing e escritor do mundo que criou. Então, assim, gente, escolham. Eu sou top dos tops, por favor, me contratem. E comprem meus livros. Vou escrever alguns mais, porque... Ou Sete Além existe, escolham. Agora, já que você falou de livro, é engraçado, porque você falou que as pessoas te param na sauna para perguntar de Sete Além. Eu tô ali dando palestra sobre um livro que eu escrevi, se chama A Página Perdida de Camões, eu lancei em 2012, que é um livro didático para criança, para adolescente, para aprender sobre Camões, é uma aventura, nada de terror. Quando acabo de dar palestra para aquela sala cheia, às vezes eles juntam 4 salas, eu acabo de dar palestra e eu falo, alguém tem alguma pergunta? Todo mundo levanta a mão. Todo mundo. Aí eu falo, sobre o livro, não sobre Sete Além. Aí todo mundo abaixa, um fica com a mão levantada. Aí eu falo, tá, você pode perguntar ele. Sete Além, eu abaixa a mão, moleque. Então assim, todo mundo quer saber. Então, é essa curiosidade que eu acho que já me prova que Sete Além existe. Entendeu? Porque assim, não é possível, Luciano, que se a gente falar de uma coisa que fosse muito solta, vamos falar, sei lá, do Papai Noel, que eu falei agora há pouco aqui. Cara, assim... Quem daí que tá assistindo que já viu o Papai Noel com as renas, voa com o Rudolph, com o nariz vermelho brilhando, voando? Entendeu? Tanto que o Papai Noel não é nem da nossa... Ele nem nasce aqui no Brasil, né? Como cultura. A gente tem essa cultura do Papai Noel, mas ele não é oriundo, não é tupiniquim. Sete Além é total nosso. Nosso. É total nosso. Você teve aquela experiência com ônibus, você lê os relatos, e o que mais me chama a atenção é que as pessoas mandam relatos pra você. Então, assim, não é igual você falou assim, você é o rei do marketing. Beleza, podia ser tudo história que você inventou. Inclusive, tem seguidor que já me falou assim, aí eu tô passando pro Luciano agora o que vocês falam, viu? Vamos ver. Falando assim, pra mim, todos esses relatos são escritos pelo Luciano e atribuídos a outra pessoa. E aí eu te pergunto, é isso mesmo? Você escreve tudo ou tem relato da... São mais de 400. Você escreveu quantos? Você falou uma vez? Eu, só no meu canal, eu tenho mais de 400. Outros canais contam relatos, alguns pegam no meu canal, alguns recebem também. No grupo de Facebook tem um monte de relato, perdi a conta. E eu tenho mais de 8.000 comigo, tanto que assim, eu preciso desovar isso, por isso que eu vou vir aqui. Eu vou vir direto pra contar esses que eu nunca contei. Entendeu? Olha eu de novo plantando aqui, sabe? Palavras têm poder, lei da atração. Lei da atração. Mas eu confesso que sim, já houve relato que eu escrevi sim, mas eu aviso. Eu falo, isso aqui é uma ficção. Ah, você avisa antes, tem a plaquinha. Aviso antes ou aviso depois. Isso é uma obra de ficção. Inclusive saiu agora um livro chamado Creepypastas, Sete Além, da editora Lendari, onde tem um conto ficcional meu e de mais, aí, sei lá, 12 ou 13 autores. Tudo ficção e tudo muito legal. Muito legal, muito bem trabalhado. Você falou uma coisa muito legal, que é brasileiro. Então, pô, dá pra ter muita coisa legal. Cadê os patriotas? Ano passado tava enchendo o saco, agora sumiram. Sumiu. Cadê? Vamos defender Sete Além, patriotas. Vou vir com a camisa do Brasil na próxima. Agora, depois dessa pergunta, quando as pessoas falam a segunda pergunta que vem depois da primeira, né, que eles falam, Sete Além existe? Aí eu fico, bom, existe se você já teve alguma experiência, porque já teve...
teve gente que me pergunta, Daniel, Sete Além existe? Porque eu já tive uma experiência. Eu falo, então existe. Então você já foi. Perfeito. E a segunda pergunta que vem é, mas Daniel, o que é Sete Além? E essa pergunta eu acho que eu vou ter que sempre fazer pra você, porque a gente já gravou várias coisas juntos, vários podcasts, mas sempre tem. Gente, mas eles estão aí falando que fulano foi, que a menina foi, que não sei quem foi, que o Luciano foi quase pro ônibus. E eles sempre me perguntam e eu vou devolver pra você. O que é Sete Além? É um universo paralelo, assustador, muito próximo à nossa realidade, que qualquer um pode acidentalmente ou de propósito cair lá. Alguns conseguem voltar e contar seus relatos. Mas também, por ser um universo paralelo, um mundo fora da nossa realidade física, a ficção também cabe aí. É aquela história. Uma pessoa vivenciou, uma outra pessoa não vivenciou, mas ela intuiu um relato, quase como psicografou. Os dois têm o mesmo teor de experiência, porque é uma consciência contando uma história. Sim. Então eu acredito nisso. Eu acredito que é algo próximo a nós, que nós podemos ter experiências físicas, experiências de realidade de viagem astral também, experiências em sonhos, que não é nem viagem astral e nem físico, e também criadas. Então seria como se fosse um mundo assustador das ideias, mas que você pode ir para lá acidentalmente. Porque isso que você falou eu já passei também, das pessoas virarem para mim. Eu não acredito em Sete Além, mas eu tive uma experiência. Então, Pô, então por que você não acredita? Não, eu não acredito porque você tá falando, mas eu já tive uma experiência. Então, se você tem uma pessoa assim, valida o que você viveu. Né? Se você foi lá, viveu, já teve a experiência e tal. No último LendaCast que você veio, você contou um relato de uma região ali perto da Sapopemba. Sim. Que eram e que me chamou muita atenção. Tiveram 2 relatos inéditos, inclusive eu sei que você trouxe relato inédito hoje pra gente falar, mas teve 2 relatos inéditos que me chocaram muito. Esse da região da Sapopemba, que depois que eu postei esse relato, que as pessoas entravam de maneira física em Sete Além, acordadas, né? Porque pra mim, no primeiro momento, quando eu conheci Sete Além, era entrar de maneira pelo sonho, ou fazer uma viagem astral e tal. Só que aí, quando você me contou, você me despertou dá pra entrar de maneira física, que a pessoa some, você só ouve a voz dela. E aí, quando eu falei essa região da Sapopemba, a galera ficou louca querendo descobrir. Não, eu vou lá. Eles já estavam fazendo grupinhos pra tentar. Eu tenho uma cafeteria em tal lugar, porque você fala da cafeteria e tal. E o outro relato é o relato do cemitério da Vila Formosa. Sim. Né? Que esse tem uma questão mais ficcional, mas a gente não pode afirmar se é ficção ou não, porque foi alguém que te mandou, né? Sim, e é alguém que manda sempre relato pra mim. Eu abracei esse cara, porque o que acontece? Ele é um coveiro. Ele se chama Raniel. E ele sempre conta relatos, nunca é de realidade paralela. Sempre coisas que ele viu ou ouviu no cemitério. Tem relato que ele conta que não é ele que viu. Ele fala, um outro coveiro me contou. Ah lá. Então ele vem aquelas coisinhas. Alguns são assustadores, outros são bobinhos, assim, são coisas triviais e humanas. Ele contou um que eu falei, nossa, e aí dá vontade de chorar e não tem nada de assustador. Nada, não tem nada. Mas tem Sete Além no meio. Não. Ah, não tem? Ele contou um relato. Eu vou assim, resumir em linhas pra você. Se eu já não te contei, se eu já te contei, pode me cortar aqui. Num dos cemitérios que ele trabalhava ali, uma moça linda, toda de preto, ia lá e ficava chorando num túmulo. E ele estava cobrindo um outro cara, não era o cemitério onde ele trabalhava, ele estava cobrindo, ele estava temporário lá. Ele ficou estranhando aquela moça bonita ali, tal. Ele ficava meio com medo, porque ele via ela, uma vez por semana ela ia lá naquele túmulo. Aí um dia ele esperou ela não estar, foi ver que túmulo era aquele, era um túmulo sem nome. Não tinha nome. E ele via que a mulher punha flor. Ele falou, meu Deus, isso é assombração. Mas assombração não põe flor, né? Ele já acredita no pior, ele já acredita no pior. Aí, um dia ele falou, quer saber, eu vou confrontar. Porque ela vem de dia mesmo, qualquer coisa, se for assombração, eu saio correndo. Ele foi lá conversar com ela, era uma moça bonita e não era assombração. E ela tava chorando e ela falou assim, não, eu não quero conversa, só quero prestar minha homenagem ao morto. Acendia a vela e saía. Ele chegou a ter Aí ele contato não, com ele ela. foi até almoçar com ela, tomou um café com ela fora do cemitério. Ela toda de preto. E ela tava mais normal e ela falou assim pra ele, olha, é o seguinte, eu trabalho com... ela faz um tipo de um home office. É uma pessoa muito triste, muito solitária. Morreu todo mundo da família dela. Ela não tem ninguém. Ela é
tem dificuldade de relacionamento. Então isso é triste pra mim. Pessoas esquecidas, meio Eleanor Rigby, a música dos Beatles. Pessoas que são mais solitárias. E essa mulher falou assim, eu não tenho ninguém na vida. E eu ando naquele cemitério e eu encontrei um túmulo sem nome. Então eu penso que aquela pessoa que está enterrada lá também não tem ninguém. Então eu presto uma homenagem para ela, porque ela, onde quer que ela esteja no além, ela vai sempre saber que uma pessoa, pelo menos, presta uma homenagem e se importa com ela. Então, uma vez por semana eu vou lá, acendo uma vela. Então ela faz isso e o cara achou muito bonito aquilo. Ele falou para ela, não, você não precisa ser solitária, baby. Você não toma alguma coisinha, minha flor. Só que aí, quando ele voltou a trabalhar no cemitério, ele foi falar com o dono. E o dono do cemitério falou assim, o dono não, né? O administrador falou assim, é o seguinte, a gente está sem espaço. Arrebenta aquele túmulo lá, sem nome, e nós vamos usar. Aí ele, não, mas arrebentar não pode, porque tem uma moça que ela reza para aquele cara, é da família dela. Ele mentiu. Aí o dono do administrador falou assim, aquele túmulo não tem ninguém. A Globo uma vez gravou uma novela aqui e eles fizeram fake esse túmulo só para fazer uma cena. E então não tem ninguém lá. Pode quebrar que nós estamos precisando usar daqueles espaços todos naquela fileira lá. Aí ele falou, eu tenho uma semana para avisar a mulher, porque quando ela voltar aqui e ver aquilo quebrado, ela vai pirar. Aí ele ficou ensaiando como ele ia falar com ela, ele não tinha o contato dela e tal. E aí ele teve que quebrar tal, efetivamente. Aí um dia ele tava lá esperando, né? Tinha até esquecido a mulher, ela viria mais pra frente na semana. O amigo dele falou, é o seguinte, tá rolando velório ali na área de velórios, só que não tem ninguém no velório, vamos lá pegar e já trazer a pessoa pra enterrar, que ela não tem parente. Quando ele foi lá, era a moça que tinha morrido. E ela foi enterrada no túmulo que ela levava. Então ela arrepiou. Me dá, meu Deus. Ela rezava todo o tempo pra ela mesma. Pra ela mesma. E ela foi enterrada lá, naquele túmulo, naquele cemitério. E ele, o Raniel, até hoje ele acende vela agora pra ela. Ele vai até aquela cidade que é no interior pra acender uma vez por, sei lá, que semestre, prestar homenagem pra ela, porque ninguém mais vai prestar. E ele falou, logo vão exumar, porque passa 5 anos, né? Mas ele ficou com muita dó. Cara, e ela nunca soube que nunca tinha ninguém lá e que ela rezava pra ela mesma. Não tem nada de sobrenatural, mas não é um baita relato. Não, como não tem nada sobrenatural, Luciano? Ah, não tem. É puta sobrenatural. Meu Deus! Você sabe que eu tive uma experiência assim. Você falou de cemitério do interior e túmulo. Eu fui uma vez. Esse dia eu acho que eu entrei em Sete Além. Oba, vamos lá. Porque eu sempre visito. Eu tenho meio que um costume de visitar o cemitério de Avaré, no interior de São Paulo, sempre que eu vou lá. Agora tem 2 cemitérios lá, mas é o primeiro, mais antigo, que é o que tem. Meu avô tá sepultado lá. Tem a sepultura do Raimundinho, da Fernandinha, que são sepulturas que eu gosto sempre de ir lá ver. E uma vez eu sempre tenho mania de ir para os lados mais fundos do cemitério, mais antigo, que são os túmulos mais antigos, de pessoal que morreu em 1800 e tal, aquelas sepulturas grandes e tal. E uma vez eu tava passeando nesse cemitério de Avaré e eu entrei numa ala que eu nunca tinha entrado. E tava sol nesse dia, tava um dia bonito, eu sempre vou de dia, porque o cemitério fecha às 5 da tarde. Então eu tava andando lá no cemitério de Avaré, e eu tava e minha tia... E uma outra prima... Não, na verdade não era uma outra prima. Tava eu, minha tia e a filha dela, que é minha filhada. E eu me perdi delas, eu fui andando. Eu vi que elas ficaram de longe e eu me perdi. E aí quando eu olho, era um lado que tinha umas árvores. Era o fundo do cemitério, dava pra rua. Tinha umas árvores e ficou sombrio. Eu falei, gente, parece que o dia sumiu, o sol. Parece que o dia... Só que eu fiquei ali, não fiquei com tanto medo. Eu achei uma sepultura, que era uma sepultura azul. Pintadinha de azul, tinha um cercadinho, e nesse cercadinho de tipo uma cerquinha tinha muito mato, muito matagal, como se ninguém cuidasse muito tempo. E na hora que eu fui olhar a placa de mortos, tinha tipo uma família inteira e todos tinham os meus 2 sobrenomes, Pires Martins. Nossa. Então era tipo Josefa Pires Martins, Clodoaldo Pires Martins. Eu falei, gente... Parente. É parente. Eu falei, gente, quem que é? E naquela época, eu era adolescente, eu não tava com celular, eu não tava com câmera, nada. E aí eu corri pra chamar minha filhada, pra chamar minha tia. Vem ver, tem parente nosso aqui, porque meu nome é Daniel Pires Martins, meu nome de guerra artística é Daniel Pires
De Guerra, Dani Camburão. Mas de Guerra, Daniel Pires. Mas eu vi Pires Martins e aí eu fui chamar ela. E, Luciano, eu não conseguia sair. Eu não achava a saída. E eu passava por esse túmulo várias vezes. Eu falava, meu Deus do céu, eu tô ficando com medo. Até que uma hora eu vi um coveiro, um sepultador, todo de laranja, de longe. Aí eu acenei pra ele. Aí no que eu acenei, parece que as portas se abriram, porque eu vi o sol de volta. Aí ele fez assim. Eu falei, gente, eu não tava conseguindo sair do fundo. Aí ele assim... Aí eu falei, eu achei uma sepultura com meus 2 sobrenomes. E ele assim, tipo, foda-se. Ligando muito, foda-se. Né? Aí eu vi minha tia com a minha afilhada. Eu falei, Laís, vem aqui. Vem ver os túmulos. Quem disse que eu achei? Meu Deus. Eu não achei... Nunca mais eu achei essas sepulturas. Nossa. Eu vou até hoje lá, ó, me arrepia e me deixa doido. Porque até hoje eu vou no cemitério de Avaré, eu tento achar essa sepultura. Eu acho outras sepulturas com familiar, essas de pedra. Não era nem pedra, era com uma cerquinha, com mato e com a plaquinha em madeira, escrito, parece que talhado à mão. Eu nunca mais achei até hoje. Aí eu falei, vem aqui, Laís, vem aqui. Gente, a sepultura tava aqui. A sepultura tava aqui. Aí eu cheguei a chamar o coveiro. Falei, você pode mostrar? Tem uma sepultura com Pires Martins? E ele... Eu trabalho, tem coisa pra fazer. Eu tenho mais do que fazer, viadinho. Vá pra lá. E aí eu nunca mais achei. Luciano, então aquele dia eu atribuo que eu entrei no cemitério. Eu entrei em Sete Além, no cemitério de Avaré. Porque eu nunca mais achei essa sepultura. Nossa, isso é muito legal e você nunca conta essas coisas que você passou. Não, mas eu lembrei porque eu falei assim... Eu preciso contar essa pro Luciano. Da outra vez eu esqueci dessa história. Porque eu sempre, quando eu vou no cemitério de Avaré, eu vou pra quê? Pra visitar o túmulo do meu bisavô, que tem lá, do meu avô, tem uma família inteira lá, do meu avô e o do Raimundinho, que é o que eu sempre visito. Essa sepultura do Raimundinho é uma sepultura que eu já contei a história várias vezes, mas eu entrei em Sete Além no cemitério de Avaré, cara. Tenho certeza. A minha irmã, que é uma irmã adotiva, ela foi adotada quando ela tinha... Eu já tinha 11 anos, eu e meu irmão já era mais velhinho. Ela contava quando ela era pequena, ela contava, e a mãe dela falecida contava também isso, que ela morava perto do cemitério também e a mãe ia trabalhar e deixava ela lá dentro de casa. Uhum. Tanto que até, vou abrir um parênteses aqui, uma vez ela ficou dentro de casa, pegou fogo na casa dela e o Gil Gomes contou a história dela. Aqui agora. Nossa, mas Gil isso Gomes é um parênteses só. Aí o que acontece? Ela contava que ela ia brincar no cemitério, ela não tinha medo e ela ficava lá brincando com crianças. Ela falava assim, era muita criança. Ela tem a imagem na mente dela, ela devia ter uns 8 anos, ela fala 9 anos, até já grandinha. Ela levava a luzinha dela, as crianças deitavam no chão, ela ensinava ABCD, 1, 2, 3. Ela não sabia que ela estava lidando com coisas. Ou fantasmas ou habitantes sei lá o de quê. Sete Além. Mas não era criança, porque não ia ter umas 10 crianças ali brincando todos os dias. E ela sabia o nome, E eu falava para ela assim, mas você nunca foi procurar se as crianças estão enterradas lá? Ela falou, não, depois eu mudei de lá, depois vocês me adotaram, mas nunca pensei. Mas isso é uma das coisas. Uma história que não tem nada a ver com terror, mas que eu lembrei agora, que é humor negro, e é uma passagem, na verdade, foi em 2010, quando meu pai faleceu. A gente enterrou ele. Meses depois, meu tio, irmão da minha mãe, também faleceu. Nós fomos enterrá-lo no mesmo cemitério. E uma tia minha me chamou e falou assim, Luciano, tô pensando bem aqui, nós enterramos seu tio aqui e seu pai lá em cima. Eu acho que o seu tio teve mais sorte que seu pai, porque ele tá perto da árvore. Eu falei, olha, o conceito de sorte aí no caso depois é meio de relativo, porque eles já morreram. Eu acho que eles não teve mais sorte, mas foi só isso. Mas por que perto da árvore? Sei lá, coisa de gente mais idosa. Perto da árvore tá coberto aqui, sei lá. Mas eu achei engraçado ela falar, ele teve mais sorte que o seu pai. Eu pensei, acho que não. Acho que estão no mesmo mortos, nível, né? Mas tudo bem. Falando em universo paralelo e essa quebra de realidade, né? Inclusive, beijo Ana Voicic, minha amiga, que fala muito de falha na Matrix, esses tropeços na realidade que a gente às vezes acaba parando em Sete Além. Só um adendo do meu relato anterior, que o que é engraçado é que a gente entra em Sete Além sem querer. Você não percebe o momento que você pula o degrau e aí você... Tô em Sete Além. Porque nesse meu do cemitério, quando eu olhei pra trás, eu já vi um cemitério todo nebuloso, eu já vi uma árvore enorme cobrindo as sepulturas, um frio lá embaixo, eu continuava ouvindo o barulho dos carros, mas parece que tava longe. Então, sabe por quê? As pessoas têm mania de achar assim, quando eu entrar em outro universo ou em Sete Além,
vai ser um acontecimento, vão vai ser soltar tipo fogos. Um portal. Não, tipo... meu amigo, eu já vi coisa, já tem relatos assim. Eu tava num restaurante, de repente tudo ficou estranho, as pessoas me olhavam estranho. Então, eu tava na estação de metrô, sei lá o quê. Isso é tão comum, chega tanto relato assim. Não, ficou vazia de repente. Num horário que não fica. Tipo, e aí eu vi só um cara andando e ele me olhou estranho, e o olho dele era diferente. E depois ele foi embora. Quer dizer, coisa simples, mas é isso. Não fique esperando que vá acontecer um negócio fantástico. Um mega, né? Igual aquele portal do Homem-Aranha que se abre no filme, que é um negócio assim que sai fogo, aí você pula e não é assim, né? Eu queria. Você tropeça e sem querer você tá em Sete Além. Mas falando dessa coisa de falha na Matrix e tropeçar na realidade, um amigo meu me contou uma história uma vez, o Fábio. A gente tava voltando, a gente foi na 25 de março esses dias comprar coisa lá. E aí a gente, fomos na Santa Ifigênia, que eu falo que é a nossa Disney das compras aqui no Brasil. A gente foi na Santa Ifigênia comprar alguma coisa, a gente tava voltando, e aí ele falou que teve uma amiga dele, que ela, quando ela era criança, ela tinha por aí uns 12, 11 anos, o pai dela faleceu. E o pai dela era muito novo, ele faleceu com acho que 26 anos, alguma coisa assim. E aí ele faleceu com 26 anos e tal. Eu não lembro quantos anos a menina tinha, tá, gente? Mas ela era criança e ela falou que tinha uma imagem do pai dela, né, guardada na memória e tal. E aí ele contou que quando ela foi exumar, o pai dela teve câncer, teve leucemia, câncer no sangue, e tomou muito medicamento e tal. E quando foram exumar o corpo do pai dela depois de adulta, né, pelo que ele me contou, foram exumar várias vezes o corpo do pai dela e ele não desintegrava, ele não entrava no estado de putrefação, né? O corpo não entrava em decomposição. E ele sempre estava muito bonito no caixão e ela nunca ia, porque ela era criança, ela foi crescendo, adolescente. E conta que depois, quando ela estava adulta, que foram para uma das exumações que a mãe dela já tinha falecido também, falaram: pra você exumar seu pai, você é a única que vai. E ela estava com 32 anos já, que foi recente. Quando exumaram, ela viu o pai dela com 26 anos, que foi a idade que faleceu. Nossa. Você imagina o bug na realidade de você ver o seu pai mais novo que você? Eu tremi no carro, assim. Eu falei, cara, isso tem tudo a ver com... Porque você contou essa história da mulher que ia na sepultura dela, né? Ia levar flores para uma sepultura que mais tarde seria dela. Esses bugs, na realidade, acontecem muito. E Sete Além tá inserido dentro disso. Sem porque dúvida. Parece que Sete Além, o universo, ele não segue muito as regras da nossa vida, né? Parece que o tempo em Sete Além é diferente do nosso, né? Sim. Não, vendo por esse lado, realmente acaba... Eu falei que não tinha nada de sobrenatural, mas vendo por esse lado... Vendo como parece que tem uma inteligência por trás daquilo. Já te leva aquilo, né? Porque o Coveiro foi testemunha de uma coisa que, vamos supor que ele não tivesse contado essa história, ele não soubesse. A moça ia simplesmente visitar o túmulo, depois ela ia morrer e ia ser enterrada lá. Mas a gente, tendo esse testemunho, parece que tem uma inteligência macabra. Que já levava ela àquele túmulo, parece que avisava ela, falava, você vai ficar aí. E sabe o que é mais interessante, a gente falando nesse contexto de existir ou não existir Sete Além? Pra ela, existia alguém ali embaixo. Sim. Sempre existiu. E não existia. Era ela mesma. Ela rezava mesma. pra ela mesma. Eu lembro que você me contou uma história também que eu queria saber mais detalhes dessa história. Que você contou de pessoas 2D. Você lembra disso? Lembro. Que você falou que parece que teve umas pessoas que estavam ali no MASP, em São Paulo. Eu lembro que você contou rapidamente no outro episódio e eu queria falar, eu preciso perguntar pro Luciano sobre isso. Que parece que tinha umas pessoas no MASP que estavam andando e olharam pro alto, assim, porque lá tem umas escadas, e viram pessoas em isso 2D. Mesmo. Então, a história, os relatos das pessoas 2D me assustam um pouco, porque eles chegaram em momentos muito diferentes, vindo de pessoas fontes diferentes que não se conhecem. E então, assim, eu achei 2 relatos recentes, aí eu fui procurar no meu HD, que tem um monte de relato, desde a época do Orkut. Pai, esse HD e eu achei... eu só copio. E eu achei outros relatos. E essa pessoa que foi a última que me contou, é a Ana Paula, ela é até administradora das redes Sete Além. É uma pessoa de extrema confiança e ela é jornalista, inclusive ela é do ABC. Eu a conheci também, ela me ajuda muita coisa e
Ela tem uma ou outra coisa que ela já passou, experiências assustadoras. Mas e ela é uma que ela é testemunha. Ela fala assim, o Luciano, ele não inventa. Porque ela mesmo traz as pessoas que contam o relato para mim, às vezes. Ela E te caça. entrega o relato da outra pessoa. E foi foram ela e o marido dela que tiveram a experiência das pessoas 2D no MASP. Eles voltando de algum lugar à noite. Ah, foi essa? É Ana Paula? É. Então, assim, ela mesma contou assustada. E aí eu não quis gravar só o vídeo dela, eu gravei um vídeo com ela e mais outros relatos sobre pessoas 2D, que exatamente é essa visão. Pessoas que elas são mais altas, elas de frente você as vê, de lado elas somem, porque elas não têm a terceira dimensão, a profundidade, só altura aqui, e largura. Né? É. Então, quer dizer, se você me vê aqui, beleza. Se eu virar aqui, eu já viro um fininho, você não vê mais. Igual aquele desenho do Pica-Pau, quando o personagem era amassado, né? E elas meio que... Elas andam meio desengonçadas. O relato da Ana Paula foi mais isso. Ela viu, né, essas pessoas andando. E essas pessoas viram ela e notaram que ela estava enxergando. Porque, segundo ela e outros relatos, dá a entender que essas pessoas estão por aqui. Só que a gente não vê porque elas são 2D. E raramente alguém consegue ver. E quando a pessoa vê, fica chocada, fica assustada. Cara, sempre falando, me deu um gatilho agora. Me deu até um negócio na barriga, assim. Sabe quando você lembra de uma coisa? Já aconteceu comigo isso. Porque, às vezes eu tô dirigindo, eu vejo um boy bonito na rua e eu quero ver. Deve ter acontecido com você em casa ou com você também, Luciano. De ver boy bonito na rua direto. De ver boy bonito. Você passar e aí você olhar e falar, tipo, que pessoa bonita. E aí você olhar, por exemplo, eu tava no carro, ou eu podia estar dirigindo, tá no carona, ou tá, sei lá, não tá dirigindo, passageiro. E aí você olha a pessoa, e aí quando você vai olhando, você vai seguindo e fala, nossa, deixa eu ver essa pessoa. Meu, um poste cobre a cara dela, conforme você vai andando, já aconteceu muito isso. De eu ir olhando, e aí um poste, tipo, alguma coisa cobrir, ou entrar um carro na frente e falar, caralho, eu não vi, eu vi que a pessoa era bonita, parecia que ela era bonita, eu queria ver o rosto. E já aconteceu de eu ver pessoas assim na rua, que eu vou olhar e eu falo, gente, eu não tô vendo mais a pessoa, ela tava aqui agora. Ou é um fantasma, ou é uma pessoa 2D. E tem vídeos assim também na internet de pessoas que passam atrás de uma coisa e somem. Sabe por quê? Porque quando a gente tá na rua, a gente não para pra olhar as pessoas. São olhares muito... São flashes, né? Olhares muito rápidos. Inclusive tem uma lenda que fala que... a minha avó falava isso, né? Que na religião espírita diziam que muitas vezes a gente vê mortos na rua, pessoas que já morreram, espíritos, fantasmas, né? Diferente... Algumas pessoas... mais técnicas falam que tem diferença entre espírito e fantasma. O espírito pode ser uma luz, pode ser um flash, um vulto, que a gente vê pela visão periférica. O fantasma, a gente vê como a pessoa morreu. Então, às vezes, pode parecer da gente... minha avó falava isso. Às vezes, a gente vê gente na rua... A gente pode ter visto um fantasma e não saber que é um fantasma. Se você assistir ao filme, acho que é do Divaldo Franco, do Medium, sim, que conta a história dele, é muito legal. Inclusive, ele trabalhando, acho que uma repartição pública no começo do filme, assim. Chega umas freiras? Não, toda hora chega a pessoa e ele tem que perguntar pra pessoa de trás. Ela tá aqui mesmo? Você também tá vendo? Porque as primeiras ele atende e não estavam lá, não eram vivas, né? Mas eu me lembro quando meu filho Bruno, hoje tem 20 anos, 19, vai fazer 20 anos que vem. Você tem um filho de 20 anos? Eu tenho filho de 24 anos. Você tem um filho de... 20. Ele era pequenininho, a gente tava dirigindo na Marginal Pinheiros, eu tava dirigindo, e aí eu falei assim pra minha esposa, nossa, eu tive um golpe de vista. Ela falou o quê? Eu falei, tá vendo essa caçamba? Passamos do lado de uma caçamba. Eu achei que fosse um Fusca. E é uma caçamba. Aí meu filho estava no banco de trás e ele falou, pai, o que é golpe de vista? Eu falei, golpe de vista é quando você vê uma coisa, rápido, olha, e é outra ou não tem. Ele, tá. Aí nós fomos pra casa. Aí à noite estávamos na sala, eu e minha esposa, e ele foi pra cozinha. Deu 1 minuto, ele voltou e falou, pai, eu tive um golpe de vista lá na cozinha. Eu, que legal, filho. E ele tá lá ainda, ele usa um chapéu preto e ele é bem alto. Falei, vamos dormir. Isso vamos dormir não é todo golpe mundo. De vista. Vamos dormir, eu falei. E até hoje eu conto isso pra ele é ateu, né? Mas minha esposa lembra bem dessa história aí, que foi bem assustadora, porque ele era muito pequeno pra ter inventado. Ele, eu vi um golpe de vista lá na cozinha. Eu, filho, que legal. Achei que ele ia falar cadeira, geladeira. Pensei que era uma coisa, era outra, não. É um homem de chapéu. Tem um homem lá de chapéu.
Tá lá Aí ainda. eu falei, vamos dormir, depois eu vejo. Amor. Deixa eu ir embora. Mas sabe que isso me desperta uma dúvida? Porque a gente fala sempre assim, nós podemos adentrar Sete Além sem querer, dar um tropeço, passar por um lugar, entrar em Sete Além. Mas esses relatos das pessoas 2D também pode mostrar que eles também podem vir pra cá, né? Sim, a gente tem, na verdade, tem 3 casos. Casos da gente ir, casos deles virem e caso das dimensões se misturarem. De você falar assim... inclusive eu trabalhei num estúdio de dublagem no começo desse ano. Eu estava trabalhando lá como diretor de marketing e um cara que trabalhava comigo, ele falou assim que nos primeiros dias de trabalho mandaram ele ir no andar de cima pegar umas coisas. Ele pegou, tal, quando ele desceu ele falou, eu peguei, mas tá cheio de gente lá em cima carregando caixa. O pessoal deu risada e falou, não se preocupa que não tem ninguém lá, mas você sempre vai ver. Você sempre vai ver. Meu Deus! Esse estúdio, inclusive, ele é... Todo mundo que trabalha lá conta casos. Todo mundo. Até um pouco antes de eu sair, eu conversei com um dublador que falou assim, tinha um cara que é antigo dublador de desenho animado que, dependendo da hora do dia, você vai na cabine número 7 e ele tá lá dublando. Mas aí já é mais fantasmagórico, não é multidimensional. Mas o cara conta muito... Os donos acreditam nisso. Os donos... O espírito dele. Os donos acreditam. Eu até mesmo tive um golpe de vista trabalhando lá. Eu tava fazendo um call com pessoas de outros países, uma videochamada, e esse meu amigo tava junto comigo também. Ele tava na casa dele, lá numa das telinhas, e eu vi uma moça parada perto de mim assim. Eu era muito novo na empresa, tinha uma semana. Eu olhei pra moça, eu olhei literalmente pra moça, voltei, continuei falando, achando que você alguém olhou que pra tava... ela ou você olhou pela tela? Não, eu olhei pra moça fisicamente mesmo. Eu virei a cabeça porque a moça tava do meu lado na sala. Entendi. Voltei pra tela e... Só que eu tava fazendo essa vídeo junto com outras pessoas que também estavam comigo na sala. Eu esperando que alguém fosse atender a moça que tava em pé, ansiosa lá. Ninguém atendeu. Eu continuei fazendo, olhei, a moça sumiu. Eu falei, foi embora. Foi embora. Continuei conversando, bibibi, bobobó. Quando acabou, eu perguntei pra moça que trabalhava comigo. Eu falei, e aquela garota que tava aqui, vocês não atenderam ela lá? Não veio ninguém, não. Eu falei, ô fulano, veio sim, você tá bem de frente pra porta. Você viu, né? Tinha uma moça aqui, eu olhei direto pra ela. Não é que eu vi passar. O cara falou, velho, não se preocupa não, você vai ver muito isso aqui ainda. Porque lá é povoado disso, assim. Caramba. Muito legal. Esse que você falou do cara subindo no... Me lembrou 2 coisas. Do cara subindo no outro andar e ver gente com caixa. Me lembrou 2 coisas. Um vídeo viralizou recentemente, eu até te mandei esse vídeo, você viu? Sim. Nós, provavelmente, nesse vídeo, tivemos um episódio de Sete Além gravado em vídeo no Reels. É umas meninas que elas estão, acho que numa faculdade. E aí, tipo, tem umas 5 meninas, umas 4 meninas dentro de um elevador. E aí o vídeo já começa com aquela voz automática, né? E nós que apertamos um andar inexistente, o elevador foi. Tipo, ela falou que é o seguinte, que o elevador ia só até o 3º andar. Tinha 4 andares, contextualizando. Parece que o prédio delas, que acho que era uma faculdade, tinha 4 andares. O elevador era um elevador que tinha um painel com 5 andares, só que como não tem 5 andares, ele ia até o 4º. Só que tem uma questão, o 4º andar estava quebrado. Isso. Então o elevador só ia até o 3º, é muita informação. Então quer dizer, só tinha 4º andar, só que não ia até o 4º porque o 4º estava quebrado. Só que elas apertaram o 5º e ele foi. E aí chegou num lugar, abriu a porta, e tem vídeo isso, a gente vai colocar pra você ver. Abriu a porta e aí mostrou um lugar escuro, como se fosse um auditório. Sabe aqueles auditórios de faculdade que tem as cadeirinhas? E aí dá pra ver as cadeirinhas assim. Meu, ó, me arrepia. Só abre assim, ó, no 5º andar e elas... E aí ela só pega o celular e grava assim, já aperta pra fechar. Então quer dizer... E aí eu fui olhar o comentário, né? Mandei pro Luciano esse vídeo. Falei, Luciano, aí ó, teve uma manifestação gravada de Sete Além. E aí eu fui olhar os comentários... Todo mundo falando. Vocês foram pra Sete Além. Não, você me mandou, se foi o primeiro, mas depois começou um monte de gente me marcar em todas as redes. E até um cara falou assim pra mim, isso é muito comum aqui onde eu moro. Avisa o Daniel. Esqueci de te falar no dia. Aqui no Copan.
O Daniel não quer vir aqui, então eu vou te passar o contato. O edifício Copan teve relato de fantasma esses dias. O síndico mais antigo de lá contou que tinha relato de fantasma no Copan. Então, bora ir lá. Aquele prédio que é um S, né? No centro de São Paulo. Um prédio muito legal, clássico. Clássico. É do Niemeyer, ele? Acho não que, sei. Eu acho que o arquiteto é o Niemeyer, né? Oscar Niemeyer. Cara, assim... Eu tive um professor da USP, o Alexino, que morava lá no Copan, e teve esses relatos. Então ele falou que é comum lá. Ele falou que já passou por experiências assim no elevador. Mas o pessoal do Copan tem várias histórias. O pessoal fala de moradores, gritaria, movimento de pessoas, antigos moradores, antigos funcionários, que eles vêm circulando ali, que nem no municipal. Só que esse cara não falou nada disso. Ele só falou que no elevador ele passa por algo muito semelhante. Pra te dar um toque. Eu acho que esse cara que você tá falando, eu acho que eu falei com ele por direct. É um cara que tem um cabelinho meio enrolado, assim, que eu acho que ele é comediante, inclusive. Não sei se é o mesmo. Mas o G1 da Globo, né? O portal de notícias da Globo, ele fez uma reportagem com pessoas. E era fora de Halloween, tipo, não era uma coisa que a gente vai falar. E o G1 fez por conta do Halloween, achou uma pauta ali. Não, ele entrevistou pessoas do Copan, inclusive ele entrevistou um dos síndicos, que é um senhor que ele fala que sempre via um homem na casa de máquinas. E aí teve um outro menino, que eu acho que é esse, que é um morador, que ele fala que ele abriu, acho que era o 9º andar, alguma coisa assim, que não estava funcionando, ou não morava ninguém, alguma coisa assim. Não sei se tem andar no Copan que não mora ninguém, mas que ele abriu e tava tudo escuro. Era um corredor enorme, com uma ventania, que ele falou, gente, eu não vou descer aqui. E não vai o negócio, tipo... Não vai. E, cara, parece que elevador tem essa coisa de... com certeza. Porque o elevador, ele é engraçado, como de maneira física falamos. Ele nos tira do mundo por uns segundos, né? Você tá num prédio, tá aquele barulho, você aperta, plim! Fecha. Tudo. O áudio é outro mundo. Então, quer dizer, se for pra te levar pro sobrenatural, ele pode te levar muito fácil, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Elevador assusta muita gente, né? Ele é uma caixa que você entra, ela se move verticalmente. Você não vê, você só sente um impacto ali do negócio subindo ou descendo. Mas você não vê pra onde você tá indo. Não, tem muitos relatos de elevador. Muitos. Tem um até que a moça mandou pra mim que eu falei pra ela assim, querida, desculpa te dizer, mas você não tá mais com o seu marido. Eu tive que falar isso pra ela, porque ela foi passear com o marido. Resumidamente, assim, ela foi com o marido dela pra um resort. Não é nem um resort, é um hotel muito top na Bahia. Ela diz certinho o nome do hotel, ela dá tudo lá, todas as inscrições. E eu sei que ela vai pra lá, fica no quarto ela e o marido dela, e ela acha que o marido dela tá agressivo, ele tá estranho, não sei o quê. Acontecem umas coisas bizarras que ele age de uma maneira bizarra, ele sai. Não é isso, não. Ligam na recepção e falam que chegaram presentes do casamento, que eles são recém-casados. Pra ele descer na recepção, ele desce. Quando ele volta estranho. Volta louco. Ele volta louco a ponto de ser agressivo, não sei o que, vai ficando tão assustador. E ela tinha dormido que ela até fala, não sei se eu tava sonhando, porque começa a acontecer umas coisas meio sobrenaturais. A cara dele muda, ele fica... E aí ela vai pro corredor. Quando ela vai pro corredor, ela fala, o corredor do hotel mudou tudo. E ela tenta fugir do cara, o cara agressivo. Ela desce um andar. Quando ela desce um andar, pra descer mais um de escada... tá alagado. Pensa, sabe, alagado, tipo Titanic, assim, alagado a escada. Sei. Aí ela fala, ferrou, só posso ficar nesse andar. Só que ela estranha que o número das portas dos andares é o mesmo número do andar que ela tava. Aí ela vai no quarto dela e tá o marido dela lá. E o marido dela fala assim, não me machuca. Ela fala, não, mas você que tá me machucando. Ele, não, é você que tá doida, você desceu pra pegar os presentes lá embaixo. Ela, não, foi você que desceu. Aí é engraçado porque eles olham no fim. Eles olham no fim do corredor e tá o marido dela esquisito e a esposa esquisita indo atrás deles. Aí eles vão e entram na água pra fugir, né? Porque não tem jeito, não dá pra subir mais. Quando eles entram na água, diz ela, no relato dela, que ela saiu na piscina desativada, que no começo ela conta que tem uma piscina desativada. Ela e o marido dela. Ela fala, Luciano, vim embora desse hotel, nunca mais quero pisar, traumatizou, acabou minha lua de mel, e eu e meu marido, a gente é testemunha disso, ele tá escrevendo esse e-mail junto comigo, não sei o quê. Aí eu falei pra ela, desculpa te dizer,
mas seu marido é de outro mundo. Meu pai você trouxe não é o cara errado. Mano! O seu é o doidão que ficou lá. E a esposa dele é a doidona que ficou lá. Vocês são os inversos. Ela falou, e é Vocês são os porque ela fala, eu lembro que ele desceu pra pegar o presente. E ele lembra que eu desci. Aí eu falei, porque vocês vieram de mundo diferente. Vocês não são do mesmo mundo. Agora, quem é que é desse mundo, eu não sei. Se é você ou se é ele. Mas alguém tá no mundo errado. Meu e pai, aí, imagina. Tem um filme que é o filme Nós, né? O do Jordan Peele, que é Us, né? Sim. Que fala dos doppelgangers, né? O que é doppelganger pra você que a gente tá falando doppelganger? É como se fosse uma cópia nossa, só que estranha, essa cópia louca. E falam que se você encontrar um doppelganger, um vai ter que matar o outro. Um vai ter que acabar com o outro, porque ele vai tentar acabar com você, então você vai ter que acabar com ele. O doppelganger seria uma cópia má da gente. Eu sempre falo isso, quando eu posto isso, a galera fala, a cópia má sou eu, o doppelganger é o bonzinho e tal. Mas falam que não, que quando a gente encontrar, a gente vai ter medo do jeito, igual ela. Ela teve medo do marido, e Sim. o marido teve medo dela a ponto de falar, não me mata, porque eram pessoas completamente... É o que parece. O Scott Pilgrim conseguiu ficar amigo do doppelganger dele, né? No filme. No filme do Scott Pilgrim. No final, ele enfrenta todos os ex-namorados, enfrenta os ex-namorados da mulher que ele gosta, enfrenta todo mundo que tem que enfrentar e o vilão fala, não, falta você enfrentar o seu negativo. Aí vem o Scott negativo lutar. Aí você não vê a luta, porque eles ficam dentro de uma sala, baixam a porta. Quando sai os dois assim, tipo, pôr na jaqueta. Então, na quarta-feira a gente sai, beleza. Amizade, eles ficam brother. É que eu pensei também que ia acontecer comigo se eu encontrasse meu doppelganger. Mas, cara, eu vou te falar uma coisa. Vamos voltar naquela... não vamos brigar, é verdade. Mas vamos voltar naquele conceito de existir ou não existir. Porque o doppelganger, pra mim, ele existe. Eu, na minha terapia, eu sempre falo de uma outra voz que fica sempre dentro da minha cabeça. Tá uma bosta hoje, hein? Você tá feio, hein? Não vai dar certo. Então, quer dizer, eu luto comigo mesmo em algumas coisas. Sim, não é um doppelganger físico, mas é o pior inimigo nosso, físico, que é a nossa cabeça. A gente tem muito... Assim, esses dias eu tava com a minha mãe jantando, aí agora momento psicologia. Eu tava com a minha mãe jantando e aí a minha mãe... A minha avó, ela não tá doente, mas a minha avó tá numa fase que precisa de cuidados e tudo. E os filhos meio que tipo fica, vai você. E aí sei mais ou menos essa história. Você sabe mais ou menos, você tá passando por uma situação assim. Parecido. E aí minha avó teve câncer de mama e tal, e tem que ficar levando ela pro hospital todo mês pra fazer os exames. Ela tá bem hoje, mas precisa ficar atento, né? Porque já teve uma vez, né? Gato escaldado tem medo de água fria. Então precisa ficar olhando pra ver se não dá metástase e tal. E aí a minha mãe falou esses dias, não, deixa que eu levo a avó no médico, porque a fulana de tal, minha irmã fica falando isso, fulano de tal fica falando isso. Eu falei, mas o que elas falam? Ela falou pra você? Não, ela não falou pra mim, mas elas falam. Eu falei, mas elas falam o quê? Elas falam que eu não levo. Eu falei, não, mas ela falou pra você. Ela chegou e falou, você não leva, você isso, você aquilo. Não, ela não chegou. Eu falei, então você tá criando na tua cabeça. Então o seu doppelganger tá fazendo você acreditar em coisas que não existem. Porque os nossos doppelgangers, muitas vezes, eles trabalham essa coisa que não existe. Fulano tá falando mal de você. É igual aquela história do Kiko e da Chiquinha, pra ilustrar, quando o Chaves e a Chiquinha estão no pátio e a Chiquinha fica falando pro Kiko, fica falando pro Chaves que o Kiko tá falando mal. Porque o Kiko falou que ele não tem medo de você. E o Chaves já vai falando, é? Ele não tem medo de você. Então quando ele chegar aqui, ele vai ver. Mas o Kiko não tá falando nada. O Kiko tá na casa dele. Aí o Kiko chega e fala, oi Chaves, oi nada. Pá. Por quê? A gente já age com coisas que não existem. Então, fazendo um paralelo de existir Sete Além, existir Deus, existir o diabo, existir o doppelganger ou não, eles existem, porque eles modificam a nossa vida a partir do momento que estão lá na nossa cabeça trabalhando. Daniel, estão falando mal de você. Quem tá falando mal? Tipo, ninguém, cara. Meu pai, ele fazia muita figuração e atuou em novelas, fez figuração na TV. Ator, não sabia. Também. Ele foi diretor de marketing de empresas de brinquedo, ele foi jornalista, grandes jornais por 20 anos. Mas ele gostava de fazer, por hobby, esse lance de aparecer na televisão. E então ele sempre era chamado, ele participou até do Pânico na TV, pra você ter uma ideia. Olha, uma vez, isso gerou grandes problemas pra mim e pro meu irmão, depois eu te conto. Oh my God. Aí, uma vez, uma agência ligou pro meu pai e falou, olha, a gente viu sua foto aqui, você pode vir aqui, nós temos uma proposta de trabalho. Ele, não já falo o que é filme, é comercial. Eles,
Não, nós temos que conversar. Meu pai estranhou e foi. Chegou lá, os caras falaram, não é nada gravado. Nós queremos que o senhor... Porque o senhor é idêntico ao nosso cliente. É a mesma... O senhor é gêmeo. Nós queremos que o senhor vá numa festa no lugar dele e fique recebendo os convidados. Meu pai falou, não vou. Por que ele mesmo não vai? Não, porque ele tá com medo, porque ele tem uns desafetos. Meu pai falou, aí que eu não vou mesmo, né? Você não devia ter me contado. Seu jumento, era só você falar que o cara tá viajando que eu ia. Mas não. Chega lá, dá um tiro na minha cara, desafeto. Pelo amor. E ele não foi. Então, quer dizer, mas é estranho, né? Você encontrar alguém que é tão igual a ponto de você falar, vem cá, você vai ser contratado para se passar por uma pessoa. À toa não é, né? Tem umas teorias, né, que falam, né? Tem a teoria que fala que a Avril Lavigne morreu e foi substituída. Sim. Tem umas teorias que falam isso, que já a pessoa morreu e foi substituída e você não vai saber. O Paul, né? Paul McCartney. O Paul McCartney. Outra coisa que eu não posso esquecer, que a gente sempre fala que vai falar e às vezes acaba esquecendo, é sobre backrooms. Porque quando você contou esse relato da mulher que estava num hotel na Bahia, eu vou lembrando de outra coisa. Lembrei do Hotel Sexto, lembra? Da Elisa Lam, aquela menina no elevador, Sim. Que ela fica conversando com ninguém, depois foi encontrada morta na caixa d'água. Falamos depois disso. Mas eu falei de backrooms, porque na hora que você falou que ela chega num andar que tá com água no joelho, né? Tá tipo inundado, tipo Titanic. Em backrooms, a gente tem esses níveis, né? Sim. Então você chega num lugar que o primeiro nível de backrooms é uma sala amarelada com barulho que vai deixando você louco. O tempo é diferente e tal. O que me leva a crer? E para entrar em backrooms também, você precisa tropeçar de maneira sem querer e cair dentro desse universo. O que me leva a crer? Que os universos paralelos, eles estão em todos os lugares. E eles só mudam de nome conforme a região, a cultura. Lá nos Estados Unidos é backrooms. Falavam de Silent Hill, né? A minha o meu primeiro contato com o universo paralelo no cinema e tudo foi Silent Hill. Aí quando vem você com Sete Além aqui no Brasil. Backrooms parece que é uma atualização lá nos Estados Unidos, parece que vai sair filme agora em 2024. Então quer dizer, o universo paralelo tá em todo lugar, né? Em todo lugar. Eu andei vendo uns filmes antigos que falam de multiverso. Então, multiverso é uma moda que agora tá bombando, mas que parece que a humanidade sempre tratou desse assunto. E por tratar no cinema é porque alguém já teve experiência com aquilo. Sem dúvida. Não, tratou no cinema, na literatura, então, por alguma razão. Então... Sabe o primeiro relato que eu lembrei? Você já contou os seus relatos inéditos ou ainda não? Não contei nenhum. Você não contou nenhum. O povo briga comigo depois no podcast. Deixa o convidado falar! Mas a gente combina, né? A gente tá falando, não. Né, Luciano? A gente não combina antes. A gente sempre fala assim... Cara, é uma conversa. Tudo que a gente for lembrando e que tem a ver com o tema, a gente vai falando. Fica muito mais legal, Fica muito mais legal, entendeu? A galera fica... enfim, problema seu que você tá falando. Aqui ninguém tá falando nada. Eles estão falando de você, Daniel. Deixa um like, Doppelganger. Deixa um like aí, ô hater, Doppelganger. Mas o primeiro relato que eu vi de universo paralelo, que eu li, que eu falei, não, isso é demais, é muita brisa, eu não acredito nisso. Mas era um cara que ele tava tomando cerveja com um amigo dele na sala, acho que foi na Inglaterra. Ele tava tomando cerveja com o amigo dele na sala e o amigo dele fala, vai lá pegar mais uma pra nós na cozinha e tal. Na hora que ele acende a luz da cozinha, ele vê uma cozinha completamente antiga. Sabe aqueles tons sépia, igual o filme? Tudo naquele tom, os móveis e tudo. Ele vê um cara sentado com um jornalzão. Na hora que ele acende a luz, o cara olha pra ele e, tipo, já faz menção de pegar, tipo, uma arma. Uma mulher toda vestida de época, assim, que ele não sabia se era esposa do cara, se era empregada da casa. Tá com um bolo na mão, com alguma coisa, uma comida na mão. Parece que era legumes que ela tava levando pra mesa, onde ele tava tomando café. Ele falou que essa mulher olha pra ele, solta isso no chão, faz... No que faz barulho, tudo cair no chão, ele desliga o interruptor e no que ele acende de novo, ele tá na cozinha dele. Então, quer dizer, eu falei, gente do céu, o que é isso? E aí, desse relato, eu preciso achar esse relato de novo. Começa-se a falar muito em universos paralelos. E outras pessoas que viram os outros podcasts que você participou comigo, falam assim, Daniel, será que não é um umbral? Porque algumas pessoas acreditam que mesmo em vida a gente consegue acessar outros universos espirituais que a gente um dia vai passar por ele. Tipo, o umbral, que é o espiritismo acredita no umbral, acho que os católicos não trabalham com umbral, mas é onde almas estão lá
meio que pra aprender a viver, ter tipo uma recuperação dessa vida. E que as pessoas são ignorantes, porque as pessoas de Sete Além, elas são meio ignorantonas, não são? São grossas. Não, mas o umbral, na verdade, ele é um erro de interpretação. No espiritismo, o umbral não é exatamente uma dimensão. Ele é a primeira... vou ter que falar dimensão. É o mais próximo que tem do nosso mundo. Você desencarna, você já tá no umbral. É um andar abaixo. É um andar próximo, colado a gente aqui. E por conta disso, você desencarna e vai pra lá. Teoricamente, é para você ficar muito pouco no umbral. Sempre. É para você pisar lá e já ser recolhido, porque ali não é um lugar, uma estação. Lá não é um lugar para você sofrer, conviver. O André Luiz ficou 8 anos no umbral. Existem relatos de pessoas que estão há muito tempo lá. É um lugar errado. Você tem que ser resgatado e encaminhado. Entendi. Segundo o espiritismo, você vai ser encaminhado para algum lugar. Quem tá no umbral vai ser encaminhado de alguma maneira. Ele não vai ficar lá forever. Não é um destino final, mesmo porque o espiritismo não acredita em destino final. Sempre você vai estar se renovando. Você vai para uma colônia. Do umbral você vai para uma colônia, às vezes é uma colônia até não tão boa quanto você assiste o Nosso Lar e fala, eu vou para lá. Não, você vai para um lugar um pouco mais rasteiro, tal, mas não é igual ao umbral, porque o umbral seria assim, uma mistura de todas as energias daqui. Então, você não sabe onde você tá muito ligado ao físico, então você passa fome, você sente dor, você se corta, sendo espírito, você se cansa, você fala, nossa, eu tô cansado. E como é uma terra de ninguém, onde prevalece as pessoas que estão mais perturbadas, é um monte de gente, um monte de gangue fazendo mal um pro outro, e você fica lá até a hora que você fala assim, não, gente, peraí, eu me lembro de ter caído, de ter tomado tiro, e lá aconteceu a coisa, eu não tô vivo mais. Não, porque lá você ainda tá meio confuso, será que eu tô vivo? Então, aí você fala, tem que sair daqui. Aí você, sei lá, vai atrás da sua busca espiritual, seja rezando, orando, pedindo, chorando, implorando, não sei, e alguém te resgata. Isso não é um obrigatório, mas acontece segundo alguns relatos espíritas. Eu lembro que no umbral, só pra sem querer te cortar, mas ainda nisso, no filme, o André Luiz, ele é o médico, você falou que ficou 8 anos no umbral. Sim. Ele é o médico que psicografa no Chico Xavier o livro Nosso Lar, e saiu o filme. Sim. E no filme, o umbral, ele é um lugar montanhoso, pelo que eu lembro, todo escuro. Um vale com lama, que as pessoas ficam deitadas na lama, tipo... com fome, com sede. Com fome, que ficam ali tentando comer, e aí aquela fome não é saciada. As pessoas se machucam, elas se agridem com um pedaço de pau e tudo. E você tem que ficar meio que escondendo pra não apanhar e tal. E aí, pelo que eu vi nesse filme, de tempos em tempos, eu não sei qual é o tempo, mas as almas de luz aparecem lá, não são atingidas por essa galera, e fala, e aí, Luciano, eles resgatam aqueles que estão afim. Eu vi que você tá sofrendo, você tá percebendo, vamos tentar melhorar? E tem uns que falam, não quero, eu vou ficar aqui. E aí tem uns que falam, não, eu quero. Na novela Viagem, o Alexandre ficou muito tempo no umbral, que é eu esqueci o nome dele agora, do ator. Esqueci o nome do ator agora. Que o personagem dele era o Alexandre, que ele era o irmão da Cristiane Torlone, que eu tinha medo dele, que ele andava tudo de preto, ele era loiro, Sim. cabelinho assim. E aí eu lembro que ele ficou muito tempo no umbral, e muitos dos espíritos de luz desciam no umbral pra tentar salvar ele. Ele falava, eu não vou, eu tenho ódio, eu tenho vingança ainda, eu tenho coisa pra resolver na Terra. E aí ele ficava lá. E aí conseguia voltar pra Terra, acessar nossa dimensão e fazer mal pras outras pessoas. Do umbral pra cá é mais fácil acessar. É mais fácil. E você quer. Agora, quando você tá num lugar mais legal, você fala, não, daqui eu vou seguir pra frente. Eu sempre lembro da Viagem, que tinha aquele campo bonito e tinha uns coelhos. Eu sempre pergunto, quando eu morrer, eu quero ter coelho. Onde eu quero? Adoro coelho. Uma vez eu fui brincar com coelho, é lindo o coelho, mas fui brincar e me mordeu. Nossa. Coelho morde a gente. E aí o pessoal pergunta, será que Sete Além não é um umbral? Não é essa região umbralina? A gente não sabe dizer. Não tem como a gente vai poder responder, problema é que assim, Sete Além tem relatos de cidade, tem relatos de civilização, né? E o umbral, pelo que eles falam, é meio terra de ninguém mesmo. Terra de ninguém mesmo, eu lembro que você me contou eu lembrei também agora do casal, que o casal viu a esposa descendo para buscar os presentes e o marido viu a esposa descendo e a esposa viu o marido descendo. Teve aquele outro relato que você me contou do pessoal que passa no túnel, e aí também em das versões,
A mulher que conta que o marido correu e na outra versão o marido conta que a mulher correu. Não, a parte de correr os dois contam igual. Ah, tá. Só que ele depois, ele tem uma passagem muito curta com ela, assim. A única diferença dos dois é porque é interessante ver a visão dos dois de cada coisa. Mas não é tão diferente, tirando a parte do carro. Ele diz que ela estava estranha no carro, gemendo e ele fala que ela... E vice-versa. Só quando eles vão pra lá, ela corre... Aí o que ela passa é diferente dele. Ah, entendi. Porque ela dá a versão dela do que ela viu e depois ele dá a versão dela. Isso. Que, inclusive, se você quiser contar esse relato, porque o Luciano trouxe relatos inéditos, ele vai contar agora. Mas se você quiser ver esse relato, tá no outro LendaCast. Eu vou deixar o link na descrição. Que é muito legal, que eles vão no túnel, ele vê umas pessoas andando de costas. Isso, né? Exato. Eu é bem lembrado. Bizarro esse. Você trouxe relato inédito hoje, tô Sim, ansioso. Mas só por falar em umbral, se alguém quiser depois ver um vídeo que se chama... Um Mundo Estranho, um Estranho Mundo. É um vídeo bem longo que é uma psicografia. Cara, é o vídeo mais legal que tem no canal. Sobre mas, umbral. Inclusive, só um adendo, muita gente fala assim, né? Quando eu falo de umbral e tal. Ah, mas umbral não tá na Bíblia. Ai, não tá na Bíblia, não acredito. Ótimo, você não precisa acreditar no que não tá na Bíblia. Só que a gente também tem que entender, por exemplo, eu não acredito em tudo que tá na Bíblia. Então você tem que entender que não é só a Bíblia que faz sentido para as outras religiões. Para você, às vezes, faça. Só o que tá ali, o que fora dali. A Bíblia fala que não pode fazer a barba, por exemplo. Eu já pequei. Pequei hoje de manhã. Tava ali fazendo o pezinho. A Bíblia fala que você não pode usar tecidos de diferentes cores, ou não, roupas de diferentes tecidos. Então, assim, a Bíblia tem as suas interpretações, mas não é tudo na Bíblia que é verdade. Mas se você quer acreditar que é verdade, é verdade. Só que o umbral, ele é uma dimensão real para os espíritas. E isso deve ser respeitado, entendeu? É interessante você falar isso da Bíblia, porque, assim, por exemplo, se a pessoa ela é evangélica, ela não acredita no santo. Não, como que era... Sem ser umbral, como que era para a igreja católica? Tinha o céu, o inferno, purgatório. O evangélico nunca acreditou no purgatório, porque não tem na Bíblia. É verdade. O católico acreditava em purgatório. Por quê? Porque o Papa criou o purgatório, não foi a Bíblia. Foi o Papa que criou. Não está na Bíblia, mas o Papa criou para a religião, para mim é uma religião. Um Papa para trás desse aboliu. Ele falou, não existe mais. Não tem. Chega de purgatório. Aí as almas que estavam lá fizeram, ferrou! E agora? Se juntaram ao MST do outro. Porque acabou o umbral, o Papa definiu. Porque para a Igreja Católica, quem determina as regras é o Papa. Assim na terra como no céu. Então o que o Papa determinar, o Papa ele pode mudar, criar. Inclusive tem um filme muito bom com o Ben Affleck que se chama Dogma, já viu? Não. É o Ben Affleck, aquele que sempre se perde em todos os lugares, o Matt Damon, e a Alanis Morissette. Você tem que ver esse filme. Cara, hoje saindo daqui vai ver agora. Ó, só pra contar pra você assim, os caras são anjos, os dois, o Ben Affleck e o Matt Damon, eles são anjos expulsos do céu e ficam na terra pra sempre. Então eles estão na terra, aprontando coisas de anjo, porque eles não morrem e tal, são bonitões, não sei o quê. E aí o Papa, como tudo que o Papa determina é lei o Papa cria, o Papa tá com preguiça de ficar perdoando todo mundo, ele cria um portal em Roma e fala, quem passar por baixo desse portal tá perdoado de todos os pecados. Aí os anjos falam, peraí, Deus determinou que a gente nunca mais vai poder voltar para o céu. Se a gente passar naquele portal, a gente vai estar perdoado. Então a gente vai estar pondo Deus em contradição. E se houver uma contradição divina, o mundo acaba, a existência acaba. Então a história inteira é um road movie, eles tentando ir até o portal e uma galera aqui na Terra tentando impedi-los de ir no portal. Mas é comédia. É comédia, inclusive, foi bem criticada. Tem o Chris Rock, que ele faz o papel do 13º apóstolo. Ele fala, eu sou o 13º apóstolo. Me tiraram da Bíblia porque eu sou negro. Tá? Tem essas piadinhas. Sim. E ele também vem pra Terra pra tentar impedir os dois anjos. Racismo, né? Entre outras coisas. Vou até dar um spoiler terrível, assim. Atenção, spoiler. Uma das pessoas da equipe que vai enfrentar os anjos, que os anjos são vilões, é o Chris Rock, que é o apóstolo negro. É uma atriz que eu esqueci o nome, que ela fez até o Homens de Preto 1. Ela é a descendente de Maria Madalena nos dias de hoje, porque tudo se passa em dias, que é dona de uma clínica de aborto. Então, assim, é meio polêmico. Então, estão vários assim. E a detalhe, Deus some
Então tem toda uma história por trás. E é onde entra Alanis Morissette nessa história. Então você vai entendendo e vale muito a pena. Baixa lá, Dogma, muito bom mesmo. Anos 90. Bom, contar relatos agora. Vamos contar relato. Eu quero muito assistir esse filme. Só posso fazer só um adendinho que você falou Sim. dessa coisa? Tem de Papa que criou outras coisas Sim. que não tá na Bíblia. Dentro da Igreja Católica, inclusive acho que no Catecismo da Igreja Católica, porque a Igreja Católica ela tem o Catecismo, que é Sim, tipo um outro eu livro. fiz. Né? Mas tem um outro livro que é como se tivessem adicionais da fé católica que não estão na Bíblia. E tem uma oração que é o credo da oração católica, né? Que Sim. chama creio, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, né? Criador. Tem uma parte que fala assim, Jesus desceu à mansão dos mortos. Eu morria de medo quando o padre falava Eu isso. amava isso, porque eu falava, Uma mano, mansão o que é uma mansão dos mortos? é. Eu imaginava, tipo, um ambiente, um lugar... E aí, no Catecismo da Igreja Católica, se eu não me engano, diz que Jesus desceu aos infernos, porque Jesus morre na Sexta-feira Santa e ressuscita 3 dias depois. Nesse meio tempo, nesse tour que ele fez de morte, ele desce aos infernos pra ver a galera que tá lá. E aí, tipo, cara, isso é tão assim... fantástico, né? Como imaginar como história, porque o que é a mansão dos mortos? Ele visitou. E para os católicos, o último dia ainda não aconteceu. Todos os mortos, para os católicos, para a religião católica, que eu aprendi, que todos os mortos estão dormindo. Isso. Eles não. Pro evangélico também. Estão Pro dormindo, evangélico não estão também. no céu. Então, não tão mas no aí céu. tem outro conceito, porque pro católico. Não sei se é isso, mas pelo que eu aprendi era isso. Pro católico, eles estão todos dormindo, esperando a volta de Cristo, né? E aí Cristo vai falar: bora, todo mundo acorda. Você imagina o caos que vai Você já assistiu uma série que se chama 30 Moedas? Não. Cara, você Dicas tem que de filmes com assistir. Luciano e séries. Na segunda temporada mostra a Mansão dos Mortos. Cara, foda demais. Basicamente, a sinopse, porque isso aqui eu não vou contar nada. A sinopse é uma das moedas de Judas. Das 30 moedas. Das 30, que ele e entrega. vai parar numa cidade. E o que acontece nessa cidade por conta dessa moeda? Então envolve demônio, envolve... A galera querendo a moeda. E é só com atores muito bons. É uma série espanhola. Tem acho que na HBO Max. Vale muito a pena. Vou Eu assistir. recomendo 30 moedas. 30 moedas. Vou Já tem assistir. 2 temporadas. A primeira temporada foi tanto sucesso que ela foi a série mais assistida. Ganharam muita grana, fizeram a segunda temporada e agora estouraram, já estão gravando a terceira. Cara, que foda. Tá pra sair a terceira, elenco de primeira que você olha e fala, pô, todo mundo bom Quero ator, assistir. todo mundo nota. Você vai gostar bastante. E você vê como que as histórias bíblicas, elas também nos levam a outros universos, trazendo um paralelo com Sete Além. Porque a Mansão dos Mortos é um universo que não tá na Bíblia. Ele tá no catecismo, ele tá no adendo ali. E o que é essa Mansão dos Mortos? Porque a igreja, ela colocava na nossa cabeça, nas orações, desceu a Mansão dos Mortos. Meu amor, eu quero saber o que é. Eu tinha medo, eu falava que Eu morria de medo, mas eu imaginava. isso? A descida de Cristo aos infernos. Quem que ele encontra nos infernos? E aí tem um paradoxo, né? Tem uma coisa meio... Se os mortos todos estão dormindo, não tem ninguém no inferno. Sabe aquela festa que você faz no buffet, você deixa tudo pronto? Tá assim o céu e o inferno. Mas não tá vem ninguém ainda. Não, ninguém tá lá. Ninguém tá queimando. Então, o paradoxo é esse. Então eu fico sempre perguntando, o que é a mansão dos mortos? E nos evangélicos, eu não sei se as vertentes evangélicas que acreditam nisso, mas tem uma vertente evangélica que acredita no arrebatamento. Não, todas. Que é aquela que Jesus vai passar, vai vir. E aí, por exemplo, a gente tá aqui. Vai sumir um... Eu vou sumir. Eu vou pra outra dimensão. Eu sumo, eu desapareço, eu vou pra outra dimensão, que é o arrebatamento. Então a pessoa tá dirigindo um ônibus, cheio de criança, um ônibus escolar. Vamos supor que as crianças todas somem e o motorista também. O ônibus vai ficar desgovernado. Isso, pra mim, é um filme. Deveriam fazer um filme chamado Arrebatamento. Não existe. Já existe? Existe. Que é o momento que Jesus passa e é leva. ruim, viu? É ruim. É ruim? É com Nicolas Cage. Não Você não sabia. viu esse filme? Não vi esse filme. Acontece Outra dica, exatamente outra isso. dica. Some metade do mundo. Pois é. E os que ficam para serem julgados. Então, aí falam que depois, não sei se é isso, mas eu sempre ouvi que era 40 anos, depois que Jesus passar e levar os primeiros escolhidos da primeira leva... Jesus é Thanos, né? Ele estala o ele dedo. vem e né? leva. Aí vai ficar... O demônio vai vir, o anticristo vem e fala, agora é comigo. E ele vai ficar reinando na Terra durante 40 anos e nós vamos ficar aqui, ó, lapada na bunda, lapada na lombra,
com o diabo aqui. E depois de 40 anos vai ter a segunda volta, que Jesus volta e fala: e aí, quem que passou na recuperação? Que era aquela recuperação que a gente ficava até de 20 de dezembro. Eu saía dia 5, que era meu aniversário, eu conseguia porque eu tinha boas notas. Mas a segunda recuperação você ficava até mais um pouco, 40 anos, e Jesus passa e leva. Não é um filme... Não daria um filme incrível essas histórias? Sem dúvida. Você falou do livro do Catecismo, mas existem muitos outros adendos à Bíblia. Existe. Tudo que todos os santos escreveram são adendos. Por isso que o evangélico ele é mais purista, ele se pega na Bíblia mesmo, na tradução Jesus, tal. Não é só Jesus e a Bíblia. Não é só Jesus, é pelo contrário. Eles falam mais de Jesus, mas eles se pegam mais no Velho Testamento. Esse negócio de julgamento, julgar humano, julgar roupa, julgar sexualidade, é do Velho Testamento. Porque do Novo, do Evangelho, que Jesus, que os 4 Evangelhos é a história de Jesus, não tem julgamento. Julgamento é no Antigo Testamento. Então, você é o Deus do Antigo Testamento. O Deus do Antigo e do Novo não se conversam. Eles não têm. Eles são outros, né? Eles são muito. Deus mudou muito de opinião uma hora para outra. Porque ele era um Deus da lei. Inclusive, muita gente fala para mim assim, né? Você tem que entender que Deus não é só amor. Deus também é justiça. Aí eu falo, tudo bem, mas a gente fica com amor. Mas peraí, deixa a justiça para Deus. Ótimo, mas peraí. Justiça é uma coisa boa ainda. Porque o problema é que eu já ouvi que Deus também é ira. Tem muitas músicas que falam assim, livrai-nos da tua ira. Então, quer dizer, se ele é um Deus bondoso, por que jogou... A gente tá indo pra polêmica agora, né? É bom polêmica. Por que jogou um dilúvio de 40 dias e matou todo mundo, só deixou a família de Noé? É engraçado que o dilúvio ele tem várias culturas, né? Várias culturas contam dessa chuva que teve. Sim. Mas o que eu ia comentar com você é isso, que tem essa questão do... As pessoas falam, não, você está perdoando muito, não podemos perdoar tanto porque Deus também é julgamento e justiça. Aí eu falo assim, não, mas a gente fica com amor. Deixa a justiça para Deus. Então, não sou eu que vou julgar se você está usando 2 tecidos, entre outras coisas, né? Que as pessoas julgam todo mundo. Deixa que, já que vai todo mundo se ferrar, deixa o cara se ferrar. Se apega no amor, meu amigo. Agora, tem um livro que eu gosto muito, que é um adendo da Bíblia, que é o Ritual Romano. É lá que você aprende a fazer exorcismo. Eu recomendo todo mundo a comprar um livrinho vermelho, de capa vermelha, chamada Rito Romano, que eu usei muito para escrever o Diário de um Exorcista. Inclusive, eu amo esse livro, eu tenho esse livro. Esse livro é muito bom. Eu amo esse livro. Esse livro daria uma série na Netflix que eu vou dirigir, Alan. Luciano, só pra gente não se alongar mais, você trouxe relatos inéditos de Sete Além. A gente entrou tudo nisso, porque às vezes a galera briga, né? E fala, vocês desviam muito do assunto. Cara, é isso, a gente tá falando tudo em volta, porque esses assuntos religiosos, eles também tratam de universos paralelos. A mansão dos mortos é um universo paralelo que a gente não sabe o que é. O inferno é um universo paralelo. O próprio céu, o purgatório, a gente não sabe o que é. Então ele tá ali, com 7 além. Os indianos têm, os budistas têm. Um dia eu vou trazer para você um compilado de o que cada religião fala de universo paralelo. Fechou? Fico com essa missão. Fechou. Bora lá. Você trouxe relatos inéditos e foram pessoas que te enviaram, é isso? Sim, pessoas me enviaram. Nem todos são totalmente inéditos. Alguns eu acabei comentando em alguma live minha. Mas só minha. Você é primeiro canal, primeiro local externo que fica sabendo, mas tem inédito sim. Por exemplo, esse primeiro é inédito, ele não é nada demais, mas acaba envolvendo até algumas coisas que você falou aí. É um cara que ele estava lavando o carro dele, casa dele, no Rio de Janeiro, lá. Chega um homem muito mal vestido, aparência realmente de pessoa em situação de rua, e fica balançando o portão da casa dele. Ele fala, sai daí, o que você quer? Pois não, eu moro aqui. Ele fala, não, você não mora, aqui é minha casa e tal. Aí eles ficam discutindo e o cara fala, não, eu moro aqui. Eu moro. Eu não sei o que aconteceu. Eu tava aqui na minha casa e eu acordei lá na serra, todo sujo, bagunçado, e tô vindo pra cá agora, vim a pé pra vir na minha casa. Aí o cara fala, você não mora aqui, eu que moro, a minha esposa mora, todo mundo mora. Aí nisso um vizinho sai pra ver que bafafá é esse. Esse pedinte, vamos chamar de pedinte, vira e fala assim, seu Manuel, tudo bem? Avisa ele aqui. Esse vizinho, seu Manuel, fala, não te conheço. Quem mora aqui é ele que tá lavando o carro. Ele, não, gente, vocês estão brincando, né? Eu moro aqui. E o cara, resumidamente, bate o pé e briga falando que ele mora naquela casa, que sempre morou desde os anos 80, que ele comprou de um tal senhor João. Isso foi no Rio? Aí o cara fala assim, o que tava lavando o carro no começo, ele fala, olha,
você tá confuso, você deve estar confundindo de casa. O meu vizinho, seu Manuel, não conhece você, ele me conhece. Eu moro nessa casa desde pequeno que meu pai, o João, construiu. Ele, pois é, ele construiu, eu conheci seu pai, o seu João, e ele vendeu pra mim. E eu moro aí desde os anos 80. O cara fala, amigo, você não mora, ninguém te conhece aqui, vou chamar a polícia. O cara fala assim, quer que eu provo que eu moro? Lá atrás, no quintal, tem 2 caixas lá de... 2 tampas daquelas de fossa. Sei. Porque seu pai construiu uma errada. Aí o cara fala, se ferrou aí, porque não tem 2 tampas, tem uma só, posso até te levar lá pra mostrar, só tem uma, não tem nada disso, vai embora daqui. Não sei o que, eles brigam, bate-boca, por fim o cara vai embora e fala, ó, não sei como eu vou resolver, mas eu moro aí, vocês têm algum dinheiro pra me dar pra eu pelo menos comer? Porque eu tô sem nada, tô sem carteira, eles dão uma ajuda, o cara vai embora, e aí esse cara que me contou esse relato não dá uma tratativa final do que aconteceu, ele só fala o seguinte, que com essas chuvas que rolaram, ele realmente, na parte de trás da casa dele, teve que fazer uma reforma e encontrou 2 tampas mesmo. E estavam escondidas. Ele falou que nem ele sabia dessas 2 tampas, ele sabia de uma. Ele falou que essa segunda tampa era segredo que nem a mãe dele. Ele falou que a mãe dele tá muito velhinha, o pai já morreu. A mãe tá muito velhinha, a mãe falou, não sabia disso aí não. E aí assim, como que o cara sabia? Então o cara veio de algum mundo onde realmente ele comprou aquela casa e morou a vida inteira. E é mais um órfão dimensional. Quem quiser adotar, manda uma mensagem. Não, tô brincando. Órfão dimensional. Mas, cara, me veio na cabeça agora. Será que eles não vivem na mesma casa em universo paralelo? Sim, é exatamente isso. É exatamente. Só que o coitado veio pro nosso mundo e agora já era. É igual os espíritos, cara. Os espíritos é isso. Falam que nesse... Já assistiu Sobrenatural, filme? Claro, Sirius, claro. As séries de Sobrenatural. Eles falam exatamente isso. Que nesse ambiente que nós estamos, esse ambiente que você está aí na sua casa, existem outra dimensão. Então, por exemplo, se a gente conseguir acessar outra dimensão desse ambiente, a gente pode ver algumas coisas. Pode ver a televisão desligada, ou pode ver o sofá velho, mas a gente vai conseguir ver os espíritos que aqui estão. Sim. Então talvez eles moram na mesma casa. Certeza que eu senti isso também. E esse é um relato que eu não contei pra ninguém. Eu resumi pra você, mas é muito maneiro. Incrível. Aí assim, outro relato. Pode? Pode, vambora. Além do coveiro Raniel, eu acabei pegando amizade recente com um cara chamado Milton, que ele é aqueles vigias noturnos. Milton. Sabe vigia na moto que buzina? Que passa lá em casa. É guarda noturno, eles chamam tal. Esse Milton, ele já trabalha, ele não fala nem ferrando a cidade dele. Mas ele conta que ele trabalha já há muito tempo e é um grupo de vigias que trabalham em várias ruas e ninguém queria pegar a Rua 2 para cobrir a Rua 2. Mas um outro cara cobria ali e tal, até que esse cara se afastou e o chefe deles, que é o que pega o dinheiro nas casas, falou, agora você, Milton, vai cobrir a Rua 2. Ele falou, tá bom, eu vou. E aí ele me conta, ele fala, Luciano, existem muitos relatos assustadores sobre a Rua 2. Tanto que eu criei uma playlist chamada Rua 2, Caramba. Só para os relatos do Milton, mas eu só tenho um até agora. Só tem um agora. Só tem um. Que é esse que ele fala que os vigias, os amigos dele, colegas falaram, cara, evita a Rua 2, nem entra lá, só buzina de fora mesmo e vai. Tem morador lá, mas não vai de noite. Ou então vai logo de cara, logo cedinho, quando é umas 9 da noite, quando mal começou o turno, porque aí você não vê nada, passa de moto, nem vai até o final e volta. Porque lá você vai ver coisa, você vai escutar. Eu já vi, aí os caras começaram a contar pra ele. Aí um dos caras contou que tem uma casa lá, que se você parar em frente a casa abandonada, fechada, que os donos fecharam, você para lá com a moto e fica olhando pela janela, você vai ver uma mulher andando lá dentro. E essa mulher, ela é horrível. Ela tem a feição assustadora, olhos fundos, e ela grita. E os moradores falam que essa mulher aí, os moradores dizem que já viram também essa mulher, os moradores da rua. Ela foi uma moça que a família, ela perdeu o marido e os filhos num acidente. E ela não morreu, simplesmente ela ficou dentro da casa e foi absorvida. Ninguém sabe onde ela tá. Que ela tá nas paredes da casa. Então eles falam que ela é uma das moradoras daquela casa, que ninguém tem coragem de alugar, ninguém tem coragem de comprar, mas que se você parar e olhar pela janela dos andares de cima, você a vê passando, procurando pelo marido e pelos filhos.
Ele também conta que na Rua 2, se você vai de moto, o Milton, tudo isso o Milton não passou. Os outros contaram para ele, os outros vigias. Ele ainda não teve coragem de ir lá e ficar não, ele teve. A última eu vou contar é dele. Oh, God. Ele fala que é comum, se você for depois das 3 da manhã lá na Rua 2 buzinar, lá, fazer a sua ronda, você escutar uma risada louca, que você escuta também vindo de algum lugar. Você não consegue localizar de onde. Então são pinceladas de terror que eles contam. Dessa Rua 2. Da Rua 2. Outro vigia contou que também é comum você ver sentado numa calçada uma mulher pedindo esmola. Você não vê o rosto dela porque ela está sempre com capuz, uma sacola. Eles falam para você ignorar. Ignora, não dá moeda. Se você der, ela vai te agradecer e aí você vai ver alguma coisa relacionada com o dia da sua morte. Tanto que eles falam que é a morte que pede dinheiro. É a morte que pede. Essa que eu mais gosto, que o Milton também não viu, mas ele fala que quem contou para ele foram 2 vigias mais velhos que contam que já viram, que se você for até o final da Rua 2 de moto, em determinado horário, num cantinho da parede, que a rua é sem saída, você vai ver um velório. Um velório, você vai ver umas 6 pessoas em torno de um caixãozinho. Só que se você presenciar esse velório, você vai ver que todo mundo que está nesse velório tem a pele muito branca e os olhos escuros. E que um homem desse velório vai pedir para você buzinar 3 vezes em homenagem ao mortinho que está ali. Mas só isso também, não fazer nada com você. Bom, o Milton ficou morrendo de medo, mas ele não acreditou muito. Ele sempre evitou a Rua 2, mas hoje ele já tem muitos relatos para contar sobre ela. E o primeiro relato que ele me contou que ele passou foi um dia que ele estava na rua paralela da 2 e e ficam sempre uns garotos jogando bola lá e os moleques falaram assim: ô Milton, ajuda a gente aqui. A gente estava jogando bola e a bola foi cair no outro quarteirão. Você pode ir lá pedir? Aí ele falou, mano... Que é a Rua 2. Caiu bem atrás do quintal de uma casa. Ele vai, quando ele chega lá, ele falou, Luciano, por sorte, lá tá tendo uma festa. Então eu não fiquei com tanto medo, porque não é uma casa abandonada, nada. Tocou a campainha, tocou. Ele disse que o pessoal gritou, a porta, tem alguém no portão. E tá tocando lá, som bombando, abrem a porta. Chamam ele para entrar, ele fala, caiu uma bola no quintal, vai lá pegar. E é todo mundo muito simpático, todo mundo muito alegre. Só que ele já estranha, a roupa da galera é meio antiga. Já estranhei por ter uma festa eu nesse também. horário. Uma roupa meio antiga. Aí vem uma mulher com uma bandeja com balinha de coco. Ele falou, balinha de coco eu não como desde quando eu era criança. Aquelas balinhas embrulhadas no papel azul e branco. Que tinha uns fompom assim. E aí tá tocando o Cazuza exagerado. Então ele fala, Luciano, é uma festa dos anos 80. E que ele demorou para perceber que o cabelo do pessoal é meio exagerado. E ele vai até o final do quintal para pegar essa bola. E a bola não tá lá não. Aí ele fala que 2 jovens, ele vê umas menininhas brincando de bambolê. E aí ele vê que uns jovens, assim, 2 jovens meio góticos, assim, falam assim, até anotei o nome. Eles falam assim, a bola tava aqui, mas o Zieg, eu não sei o que é isso, mas ele marcou bem esse nome. O Zieg veio aqui, pegou a bola e levou lá pra cima. Só sei ir lá e bater na porta do quarto e pegar. Aí ele entra pela cozinha, festa comendo solta, todo mundo alegre, ele não tá com medo. Na escada que ele vai subir tem uma galera tocando violão, cantando música antiga. Aquelas festas bem legal. No que ele sobe a escada, aí ele falou que a parada fica assustadora. Porque ele dá de frente para um banheiro e tem uma menina ali, a menina tá se maquiando. Mas a menina tá compulsiva se maquiando e a pele dela tá toda estranha. E ele fala, e agora? Vou embora, corro, pego a bola. O que eu tô fazendo aqui? Rua 2. Aí que ele se toca, eu tô na Rua 2, né? Eu vou virar estatística. Aí ele olha na porta que tem do lado do banheiro, é uma porta que tá saindo uma luz vermelha por baixo. Ele abre aquela porta. E ele vê a bola lá. E ele vê o tal Zieg. Ele fala que é um ser. Uma coisa estranha, não é uma pessoa. Escura. Aí ele sai correndo. Ele nem pega a bola. Não pegou a bola. Não. E quando ele faz o caminho de volta, tudo que ele narrou tá assustador. Os caras com o violão estão com a mão presa dentro. Tá tudo escuro. As meninas com o bambolê estão cortadas na metade. Isso daria filme.
Os caras tudo caído no chão, cantando exagerado, tudo se arrastando. Aí ele pula pra fora da casa. Quando ele pula, os moleques estão lá. Cadê a bola? Ele... Vambora. Não, vamos entrar e pegar. Você entrou aqui na casa abandonada. Ele olha pra trás, a casa tá vazia. Aí ele fala que as crianças entram, os moleques entram com o celular assim, ó. E ele entra atrás, se borrando de medo. E a casa tá vazia, não tem nada. Abandonada. Não tem festa. Ele falou que tá cheio de mato. Meu Deus, que E a bola tá lá em cima, realmente. Lá, né? Ele falou que nem ele nem as crianças sabem como a bola tá no andar de cima. Eles acham que entrou pela janela. Que era pra estar no quintal. Só se entrou pela janela no chute, né? E a bola tá exatamente na posição, mas a casa tá toda destruída, largada, pintada. Plot twist total. Só que a parede desse quarto onde a bola tá é toda pintada de preto. É uma pintura estranha. Ele fala que algo não muito bom acontecia naquela casa. Essa é a experiência do Milton. Milton, E aí ele fala, vigilante. a minha foi pior do que do que os outros contaram. Ele entrou numa festa dos anos 80, talvez, e depois, na hora que ele foi voltando correndo, foi se dissipando. Nossa, cara. Pra mim, ele foi pra outra dimensão. Pra mim também. Pra mim também foi pra outra dimensão. Mas... Luciano Milício, eu não quero que você queime todos os relatos que você trouxe, porque agora eu quero que você venha mais vezes aqui no LendaCast. Ah, fechou. O convite tá feito. Eu quero vir sempre. Eu tenho mais 2 aqui, mas eu posso guardar pra depois então. Vai guardar pra depois, porque assim... a gente falou de muita coisa boa Muita. hoje. Muitos relatos. A gente foi até pra Bíblia. Foi a melhor participação, que eu mais gostei. Só uma coisinha que eu também não posso esquecer, só pra rapidinho, estamos terminando, mas tem uma história de universos paralelos, com uma história de um santo católico, que universos paralelos que se chocam. Conta-se que é a história de Santo Agostinho. Santo Agostinho era um cara que bebia, que vivia na farra, falou de festa agora e tal, tava totalmente aí numa vida totalmente boêmia e tal, e um dia ele sente um chamado de Deus, né, resumindo bem a história, e um dia ele, nesse chamado de Deus, ele começa a questionar o que é a Santíssima Trindade, que para os católicos é uma pessoa só, né, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então é como se você pegasse 3 velas acesas, juntasse a chama, é a mesma chama, só que são 3... Isso é para ilustrar, eu fazia isso na catequese para ilustrar. São 3 pessoas diferentes, mas Deus, Jesus e o Espírito Santo são um só que são 3 diferentes. E aí ele queria falar, como assim são um só e são os 3 diferentes? Se são um só, mas são 3 diferentes, não tem como ser ao mesmo tempo juntos e separados. Qual é o mistério da Santíssima Trindade? Um dia Santo Agostinho andando na praia, ele começa a andar na praia e fica, mas não pode ser, é junto, é separado, Santíssima Trindade, não, Deus me chama pra me converter, mas isso não existe, não sei o que, até que ele vê um menino na rua, na praia, tá andando na praia, ele vê esse menino pegando a água do mar e jogando dentro de um buraco na areia. O menino tá com um potinho na mão, uma Tupperware, aqueles loucos, pega um pouquinho e joga dentro do buraco que o menino fez. Aí ele vai lá e corre de novo e joga mais água do mar dentro o cachorro latindo. Joga mais água do mar dentro desse buraco na areia. E aí Santo Agostinho pega e fala assim, o que você tá fazendo, menino? Aí ele fala, tô tentando colocar o mar dentro desse buraquinho na areia. O menininho assim, aí ele fala, mas isso é impossível. Você nunca vai conseguir. Aí o menino fala assim, é mais fácil eu pôr o mar dentro desse buraco do que você entender o mistério da Santíssima Trindade. E ele abre 2 asas e sai. Era um anjo. E aí, a união dos universos paralelos. E essa é uma história que minha avó me contava de Santo Agostinho, né? Que tem até uma música do Valmir Alencar que chama O Mistério da Trindade, que é bem bonito. É mais fácil pôr o mar aqui do que compreenderes o mistério da Santíssima Trindade. Ou seja, os universos paralelos estão entre nós. É isso aí. A Bíblia, o Apocalipse, quem quiser ler com o olhar de universo paralelo, vai ter certeza que o São João do Apocalipse, que é o que narra, ele foi para outro universo, porque o anjo o leva para o fim do mundo. Ele não tá, ele tá vendo, ele tá lá, tanto ele tá vivendo que quando vamos supor, se a gente estivesse passando por aquele apocalipse, a gente ia ver o João aqui. Fala, João, o que você tá fazendo aqui? Eu tava lá no passado e me trouxeram para cá. Porque assim, ele pergunta coisas. O que é? Ele pergunta pra pessoa que tá agonizando, o que tá acontecendo, quem é você, ele consegue ver os detalhes e vivenciar o fim do mundo. É que ele vê a besta, né? Os cálices, tudo. Os anjos ele anunciando. Testemunha tudo. E não estava acontecendo, né? Ele tava a visão dele. Eu acho que é mais que uma visão. Ele pisou em algum lugar, porque ele fala.
Exatamente. Eu não isso. sabia dessa sua vertente de religião, que você gostava também. Nossa, você começou não. a explicar o umbral, eu falei, caralho, que foda, não sabia Assim, disso. eu com 18 anos, eu e uma prima pegamos uma câmera antiga, daquelas de pôr a fita, Aham. e fomos gravar em vídeo o ritual de todas as religiões e estudar e entrevistar. Incrível. Eu cheguei em religião que o cara falou assim pra mim: vocês podem participar, mas vocês não podem gravar. Vocês podem ficar aqui do lado quietinho. Depois só o que teria era a sua memória, que você E lembrava. eu cheguei a ir em templos de religiões que a pessoa falava assim: eu vim aqui para que você, líder da religião, mate o meu, sei lá, o namorado da minha filha. Não, mate a minha filha para eu ficar com o namorado dela. Ou mate o meu sócio. Esse tipo de coisa. Então, assim, de vertentes de todas as Mas linhas isso tem que ainda, você viu? tem. Não, lógico que tem. Eu ainda sei onde é, inclusive. E eu pesquisei, anotei. Eu sou apaixonado pelo hinduísmo. Inclusive, tem muitas histórias. Um dos caras que eu sigo muito, que ele já não está mais nesse plano, ele teve uma experiência de estar no Tibete e quando ele ia ter a ascensão dele, ele ia se tornar iluminado. Foi engraçado porque o Mahavatar Babaji falou para ele: falta só uma coisa para você atravessar, transcender. Você tem um desejo muito grande de ter um palácio. Então vai atrás daquela pedra e você vai ter uma surpresa. Quando ele chegou lá, havia um palácio gigantesco de ouro com tudo, e ele vivencia aquilo por um tempo até enjoar. Ele fala: pronto, agora já viveu o que eu queria. E o Mahavatar Babaji, que é esse que eu sou muito fã, isso é contado no livro Autobiografia de um Yogi, do Paramahansa Yogananda. O Mahavatar Babaji é um cara que está vivo até hoje. Ele está lá no Tibete, muita gente vai lá, encontra com ele e anda com ele. Ele é como se fosse Jesus, só que ele optou por não desencarnar e continuar. Então ele continua lá e quem o encontra segue com ele. Tem a caverna dele lá na Índia, muita gente vai lá e vê. Depois pesquisa a respeito do Mahavatar Babaji, que é muito, 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 muito interessante. E tem também a vertente cristã, eu gosto muito, que eu pesquisei muito. Eu estudei em colégio católico por 13 anos, então eu tive que aprender muita coisa. E eu aprendi muito sobre exorcismo quando eu escrevi o Diário do Exorcista. Vamos fazer um episódio sobre exorcismos, Luciano? Vamos, a gente pode fazer até um exorcismo. Até o exorcismo. Aí eu falei de transcendência. Jesus se transcende uma hora, né? Sim. E ele vê dois profetas antigaços que já tinham morrido, chegam perto dele, eles cheios de luz, assim, os apóstolos. O que está acontecendo? O Elias, né? Porque na verdade o Elias era o primo dele que reencarnou. O profeta Elias era, na verdade, o João Batista. Isso que dá muita dó, né? Porque o João Batista que batiza Jesus. Eu tenho muita dó porque os caras ficam: ai, Jesus, quando Elias vai voltar? Quando Elias vai voltar? Jesus fala assim: ó, Elias já voltou e vocês não deram o valor para ele. Uma passagem de reencarnação aí. Porque o que acontece? O Elias, ele é engraçado porque como que ele desencarna? Como que ele morre na Bíblia? O profeta Elias. Não, como ele morre não. Como ele vence os inimigos dele. Uma hora ele ajoelha e reza e as cabeças dos inimigos dele são cortadas por raios. Como que João Batista morreu? Cortado. A Herotildes, irmã do Herodes, que ao mesmo tempo que era irmã era amante, ela se apaixona por João Batista e o Herodes fala: você é linda, você dançou aqui, você é uma coisa de louco, eu te dou o que você quiser. Ela fala a cabeça de do João Batista numa bandeja de prata. Aí João Batista, ele morre do jeito que ele matou a galera na época que ele era o Elias. Então Jesus meio que falou: reencarnação. Como que se diz? O acerto de contas. Você pediu, os seus como é que é? Os seus inimigos foram mortos com a cabeça. Agora é a sua vez. Ninguém mandou pedir isso. É o karma que volta. E não sou eu que estou dizendo. Quando Jesus fala assim, ó, João Batista esteve aqui, não, Elias esteve aqui, vocês não ligaram para ele, tá na Bíblia. Todos se calam e entendem que ele estava falando de João Batista. Então, Elias era o João Batista. Caramba. Reencarnado. Muita gente que não acredita em reencarnação nesse momento tá falando isso daí nada a ver. A pessoa pode não acreditar hoje em reencarnação, mas na próxima encarnação ela vai acreditar. Luciano Milice, senhoras e senhores, eu descobrindo outras vertentes, outros universos paralelos do Luciano Milice, que eu já conheço há muito tempo, já é meu amigo. Luciano, pro pessoal encontrar você nas redes sociais...
Como Oficial 7 Além no Instagram, no canal de 7 Além é onde eu tô. No YouTube? No YouTube é o canal 7 Além, no Instagram é @oficial 7 Além. TikTok também é @oficial 7 Além. Eu nem sei se pode falar o nome de um monte de rede aqui, se você deixa, não tem problema. Se eu deixo. Bom, a gente trouxe o horror de volta, tamo junto. O que você quiser, vamos criar conteúdo demais esse ano. Eu quero fazer um episódio só de exorcismo. Vamos fazer? Bora. Eu trago o livro Diário do Exorcista, a gente já tá pode... marcado. Esse ano de 2024 é a gente. Ó, e muito obrigado a todos vocês que acompanharam a gente até aqui. Esse foi o primeiro programa, o primeiro LendaCast de 2024. Anitta, obrigado, viu, amiga? Muito obrigado pelos trabalhos. Até o próximo LendaCast, o seu podcast de horror para ouvir antes de dormir. E agora, com universos paralelos, com o patrocínio da Insider maravilhosa e com muita coisa boa que eu sei que vem nesse plano e nos outros universos por aí. Tchau, trevosos. Tô indo pra 7 Além. Porque eles bem loucos, né?